Boa tarde, amigos do Bate Pronto! Seja bem-vindo! Seja bem-vindo aos palhaços da CBF! Seja bem-vindo ao circo da CBF! Se você um dia já acreditou na credibilidade de umas entidades mais vergonhosas da história do Brasil, você está sendo muito bem-vindo ao circo da CBF. Se você algum dia já acreditou que a CBF é uma entidade séria, seja bem-vindo ao circo da CBF, porque assim como eu, que escolhi até esse trabalhar com o futebol brasileiro, por acreditar no futebol brasileiro, assim como eu, você é um palhaço. Chegou a um nível inacreditável. Chegou a um nível onde o torcedor tem todo o direito de não acreditar mais no Campeonato Brasileiro, de não acreditar mais na credibilidade da competição. Eu não vou aqui, falei isso ontem, vou falar hoje de novo. Eu não vou aqui pedir para nenhum torcedor no Brasil acreditar na credibilidade da competição, porque eu não posso ser de mentira. Eu tenho que falar a verdade aqui. Eu posso julgar alguma coisa? Não posso. Eu posso confirmar alguma coisa? Não posso. Mas a história da CBF já confirmou muita coisa. A história da CBF já nos mostrou muita coisa. Vamos lá, vamos lembrar. Presidente Marinho, preso. Eu estou falando prisão no exterior, né? Onde as coisas funcionam mais. Preso no exterior. Marco Polo Del Nero e Ricardo Teixeira, banidos do futebol, proibidos, deixa eu arrumar meu narizinho, proibidos de sair do Brasil. Caboclo, tirado por assédio. Nada na CBF é exemplo de alguma coisa. Então, julgar como muitas pessoas estão fazendo, né? Porque tem muito torcedor e eu não vou tirar o direito do torcedor. O que mais se vê agora em rede social é o torcedor dizendo que ele acha que tem sacanagem, que ele acha que tem esquema. Eu posso confirmar? Não posso. Mas o torcedor pode e deve, diante do que ele viu, desconfiar. Porque a gente não está falando, gente, eu estou chamando todo mundo que acredita no futebol brasileiro de palhaço, porque a gente não está falando de erros interpretativos. A gente está falando de erros escandalosos. A gente está falando de erros escandalosos tendo televisão. Tendo televisões. Porque o VAR, a pessoa que está sentada no VAR, ela tem cerca de 8, 10 televisões na frente dela. Ela vê o lance de todos os ângulos. Ela vê o lance. E adivinha, pessoal, eu recebi uma mensagem hoje, que eu vou até checar aqui, porque me parece que a coisa vai ficar ainda mais escandalosa. Entenda por que a CBF não irá divulgar a análise do VAR de São Paulo e Palmeiras. Entidade segue protocolo para divulgação dos áudios de conversa entre o árbitro central e o do vídeo, em lances que necessitaram de revisão durante os jogos. Como não precisou de revisão, a CBF, ela vai te fazer de palhaço de novo. Ela não vai liberar o áudio do VAR. Ela não vai liberar um pênalti escandaloso
Escandaloso. Você não precisa saber. Você não precisa saber de nada. Vamos esconder como as coisas geralmente acontecem no Brasil. É por isso que eu falo, o torcedor, que ele já fica louco com tanta coisa suja que acontece no país, ele agora tá vendo que ele não pode acreditar nem no futebol, gente. Como que não vai? Meu celular caiu no chão. Como que não vai liberar o áudio do VAR? E aí tá aqui. A explicação é simples. O protocolo da CBF prevê a divulgação dos áudios da análise de lances que foram revisados pelo árbitro no monitor. Ou seja, em nenhum dos lances reclamado por São Paulo ou Palmeiras tiveram análise feita dessa maneira. Gente, nós estamos falando do fim de um esporte. Nós estamos falando do fim do futebol brasileiro. Acabou. Depois do pênalti marcado no jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino, depois do que aconteceu no pênalti não marcado do São Paulo contra o Palmeiras, quando o jogo estava 2-0, esses erros eles não são interpretativos. Esses erros fazem o torcedor poder desconfiar de qualquer coisa, porque minha mãe, que não entende de futebol, marcaria. E aí a gente tem que cair numa reflexão. Primeiro por isso, a CBF, essa aqui, essa, o circo, sabe o circo CBF? Não vai liberar os áudios. Não vamos liberar os áudios, até porque um áudio mais legal, sabe qual seria um áudio mais legal? O áudio do árbitro da partida, né? O Ramon ajuda Abel, o Ramon abate Abel. Eu acho que o melhor áudio pro programa de hoje é ele saindo assobiando do estádio, porque eu fiquei sabendo pelas notícias que ele saiu tranquilo, ele saiu assoviando. Você sabe por que ele saiu assoviando? Porque ele sabe como funciona a CBF. Ele tem total ideia de como funciona a CBF. Primeiro, não vai liberar o áudio, né? Não vai. CBF não vai liberar o áudio do VAR. Não vamos. Não foi um erro escandaloso mesmo. Foi algo normalzinho, né? Primeira coisa. E segundo, adivinhem. Deixa eu botar o narizinho melhor. Vem, narizinho. Adivinhem quanto tempo o Ramon abate Abel vai ser suspenso, vai ser afastado. 10 dias. 10. Aí você vai pensar assim, nossa, eu sou um otário mesmo. Eu sou um palhaço mesmo, pilhado. Não, mas você é muito mais. Você é um imbecil. Você é um idiota. Sabe por quê? Porque você vai achar 10 dias é pouco. Como o torcedor é otário da CBF, só que piora. Porque desses 10 dias, 8 vão ser data FIFA. Agora. Ou seja, não vai ter jogo nenhum. O que eu quero dizer? A CBF, ela não está punindo o Ramon abate Abel, o VAR do jogo, o árbitro do jogo do Grêmio, o VAR do jogo do Grêmio, porque punição pro escândalo que a gente viu é 1 ano no mínimo. É 1 ano no mínimo que esses cidadãos têm que ficar fora. E aí o que mais me surpreende, e aí eu amo aquele meu lado, de ser igual uma vaquinha que eu vou cagando e eu vou andando. Sabe? Quando eu digo que eu cago e ando, eu vou igual a vaquinha, cagando e andando. Que aí tem gente que diz assim, nossa, o pilhado não falou nada do lateral do Flamengo pro Corinthians. O pilhado é clubista. Eu tô falando de um jogo do Grêmio contra o Red Bull Bragantino. Isso não mexia em nada com o Flamengo e eu já estava indignado. E quem não ficar indignado com o que aconteceu no jogo São Paulo e Palmeiras é porque não tem vergonha na cara. É simples assim. E outra coisa, para mim, depois da coletiva de ontem, o que o Abel falar sobre a arbitragem não conta mais.
porque eu respeitava, sempre disse que o Abel é um cara de personalidade forte. Ele podia até falar que ele não queria falar sobre o assunto, mas ele dizer que aquilo não foi pênalti, eu acho que ele foi a única pessoa no mundo que disse que aquilo não deveria ser pênalti. Então, esses árbitros que cometeram todos esses absurdos, eles vão ficar 10 diazinhos fora. Eles vão tirar uma folguinha na praia, porque eles estão ganhando dinheiro com o futebol brasileiro. Um árbitro FIFA, eu trouxe aqui os dados, ganha mais de 50 mil reais por mês, e aí vai deixar de ser escalado por 10 dias. Ramon Abate Abel e o Lucas Casagrande, eu acho que é Lucas, o Casagrande, que foi o árbitro do jogo do Grêmio, esses dois e o VAR dos 2 jogos teriam que ficar fora de um jogo de futebol por, no mínimo, 1 ano. E a CBF, na maior cara de pau, o que eu fico ainda mais assim, constrangido, é que eu vejo páginas postando, CBF afasta. Não afastou! Ela só está cobertando os caras. Eles vão voltar daqui a pouco para fazer a mesma coisa. Sabe por quê? Porque a mesma coisa aconteceu. E aí, ninguém pode julgar nada, mas as pessoas podem lembrar dos fatos. O mesmo Ramon Abate Abel, e eu vou mostrar as imagens aqui nesse programa ainda, no ano passado, em outubro do ano passado, ele cometeu um erro gritante num jogo do Palmeiras contra o Fortaleza. Um pênalti absurdo, onde o Pikachu faz assim e ele marca a mão. Ele deu pênalti pro Palmeiras. Aí tinha a mesma notícia. Eu vou mostrar aqui, podem ficar tranquilos. Tinha a mesma notícia. Ramon Abate Abel afastado por erros no jogo Fortaleza e Palmeiras. Aí, no ano seguinte, depois de sofrer uma punição ridícula, esse árbitro apita Flamengo e Cruzeiro, que é um jogo que mexe com a liderança do campeonato, onde o Palmeiras está brigando, e na sequência ele apita o jogo do Palmeiras contra o São Paulo, que deu no que deu. No jogo Flamengo e Cruzeiro, os 2 times reclamaram que ele não deixava o jogo acontecer, que ele não deixava o jogo correr. E aí, como se nada tivesse acontecido, ele é escalado em sequência para o jogo Palmeiras, São Paulo e Palmeiras. Então, é aquilo. O torcedor pergunta, gente, é sério? É sério que vai ser assim? Porque ninguém confirma nada. Mas desconfiar, gente, diante do que aconteceu, o torcedor tem todo o direito. E eu te chamo de palhaço, assim como eu, porque se você já acreditou na credibilidade do futebol brasileiro, depois desse fim de semana, acabou. Depois desse fim de semana, se considere realmente um palhaço, se considere realmente um idiota, se considere realmente um otário, porque eles conseguiram acabar com qualquer crença, com qualquer confiança do torcedor no futebol brasileiro. Uma boa tarde, Mauro Betting. Boa tarde, Marcos André. Você que sempre me chama de palhaço, hoje eu vim a caráter. Hoje eu vim, numa homenagem a quem acredita nessa entidade que só envergonha o futebol brasileiro. Já teve protesto da torcida do Grêmio, que estendeu uma faixa na CBF corrupta, a torcida do Grêmio escreveu uma faixa, CBF corrupta, e colocou nos muros da CBF, colocou notas de dinheiro com imagens de árbitros, também a torcida do Grêmio. É isso que eles conseguem. Eles conseguiram, eles fizeram o torcedor perder completamente a confiança no futebol brasileiro, Vamp. Porque o erro do jogo do Grêmio e o erro do clássico, eles não são interpretativos. E aí, a maior cara de pau. Para mim, o estopim. Não vamos liberar o áudio. Diante da polêmica que deu CBF, não tem que seguir protocolo, não tem que seguir estatuto. Vocês têm que tentar mostrar pro torcedor brasileiro que vocês têm a mínima vergonha na cara.
que vocês têm a mínima ética. Ter um pênalti gritante como esse e não mostrar o áudio do VAR, você fala pro torcedor brasileiro, você é um otário. Então, CBF, se você quer ter a mínima credibilidade, a mínima ética com o torcedor brasileiro, acaba com essa palhaçada desse protocolo. Rasga o estatuto, o protocolo, e diz assim, ó, diante de tudo o que aconteceu, como foi um erro muito escandaloso, nós vamos divulgar o áudio do VAR, mesmo sem ter havido uma discussão, mesmo sem o árbitro ter sido chamado, ter ido na cabine. Mostrem pro futebol, pro torcedor brasileiro, que vocês ainda têm a mínima vergonha na cara. Porque, Marcos André, a gente vê o futebol brasileiro ter um momento como o de ontem e a CBF dizer que não vai divulgar o áudio do VAR. Eles estão fazendo isso aqui, ó, Vamp, ó. Eles estão esfregando na cara do torcedor brasileiro que ele é um otário, Marcos André. Boa tarde, Tico, Mauro, boa tarde a todos, né? Boa tarde. Um final de semana de vários erros, né? Ainda tem lá o jogo do Vitória também, uma expulsão que não sei porquê, não houve nada demais, né? Acabou prejudicando também o Vitória diante do Vasco, né? O Marlon no sábado à noite deu uma coletiva pós-jogo falando também, capitão do Grêmio. Quer dizer, não foi um final de semana de muitos erros, não foi um final de semana feliz para a arbitragem, né? Achei que foi pênalti aqui no São Paulo, no jogo contra o Palmeiras, né? Por isso que eu falo, tipo, a minha regra seria muito mais fácil. Sairia mais gol, ninguém ia estar questionando. Bateu na mão, é pênalti na área, no baba na pelada e no racha. E tá essa discussão toda, né? Aí você falou 10 dias afastado, só que nesses 10 dias também não tem futebol, né? Não tem jogo, é data FIFA, pô. Então, qual é a reciclagem? A gente não sabe, né? Os árbitros FIFA normalmente são os que ganham mais, tem que ser mais cobrado, né? E houve erro demais mesmo. Não sei se a CBF, né, com o atual presidente, que não tem nem 3 meses no cargo, pode botar na conta dele essa culpa toda. Mas de fato que a arbitragem brasileira, em algumas rodadas, ou quase todas as rodadas, tem problemas sérios nos seus jogos. Eu boto nele a culpa toda. Se ele é presidente, se ele tá vendo um escândalo como esse, e ele não vai divulgar o áudio do VAR, eu boto a culpa inteira nele, porque se sou eu, né, fui educado pelos meus pais, eu sei que eu não tenho tanta educação, mas caráter eles conseguiram me dar. Se sou eu falo, ó, vamos até quebrar o protocolo da CBF para mostrar o áudio do VAR. Porque é um erro escandaloso, não é um erro interpretativo. E aí, Vamp, você disse, né, é um absurdo. Eles vão dar para eles a punição no período da data FIFA, quando não tem jogo. É a mesma coisa que você falar assim, ó. Você fala para um aluno da escola, assim, meu garoto, você brigou com o seu coleguinha. Hoje foi o último dia de aula. Você está suspenso por 10 dias. Ele está suspenso nas férias. O aluno vai ficar suspenso nas férias. Ou seja, nada. Eles não estão punindo. Eles fingem para você que eles estão tendo o mínimo de vergonha na cara. Mas eles não estão punindo. E aí o Vamp falou, né, dessa situação do pagamento. Eu vou até ler, porque o Porcari me mandou. E eu faço questão de mostrar isso. Teve um reajuste no pagamento, né, dos árbitros FIFA, que é o caso do Ramon Abate Abel, por exemplo. Eles ganham por jogo R$7.200. Ou seja, esse cara ganhou R$7.200, mais R$800 de diárias, né, mais hotel, mais jantar, mais almoço, só em diária eles ganham R$800, tá? Mais hotel,
passagem. Então, só nesse jogo, para ele fazer o que ele fez, ele ganhou mais de R$8.000, incluindo diárias. Ele ganhou R$8.000 para fazer isso com o espetáculo, para destruir o espetáculo. E eu só digo isso porque eu quero ser bem claro com quem faz aquele discursinho patético de tem que profissionalizar a arbitragem. A arbitragem, meu amigo, eu fiz o cálculo, 7.200 por jogo. Um árbitro FIFA apita geralmente 2 jogos por semana. Deu 50, eu vou fazer de novo, eu não vou passar nada, nem o mínimo diferente. Vamos lá, vezes 2, vezes 4, R$57.600 é a média de salário de um árbitro FIFA mensal, sem contar hotel, sem contar passagens, sem contar as diárias que eles ganham para almoço e jantar quando eles estão trabalhando. E aí querem me dizer que o árbitro não é profissionalizado. O que um cara que ganha R$57.600 por mês, ele precisa fazer a mais do que focar em arbitragem? Nada. Ele pode pagar o melhor personal trainer com esse salário, ele pode pagar o melhor nutricionista com esse salário, ele pode pagar o melhor preparador físico com esse salário. Então, não me venham com a desculpinha. Esses caras ganham muito bem para fazer um trabalho horroroso. Porque geralmente quem ganha R$57.000 no mês é um baita profissional. É uma referência naquilo que ele faz. Na arbitragem brasileira, não. É um bando de árbitro ruim, é um bando de árbitro que faz mal a sua função e que ganha mais de R$57.000 por mês. Não dá pra gente levar na normalidade o que está acontecendo. Não dá. São erros que não são interpretativos. São erros que não tem como o VAR não funcionar. Então, Mauro Betti, o torcedor tem todo o direito de ficar totalmente desconfiado do que acontece no futebol brasileiro. Boa tarde, Bozo. Boa tarde, Vamp. Não sei se Bozo, se Patati, Patatá, te espirra. Eu confesso que eu não chego a ter uma corrofobia, que é a aversão a palhaço. Você sabe que tem aversão pra tudo. Você tem a versão abacaxi, a versão anão, a versão... Deve ter a versão a peruca também. Não sei qual é o palhaço, mas eu sou obrigado. Você falou bastante e quase tudo eu concordo. Eu só vou apontar algumas coisas que eu discordo. Ainda é um erro de interpretação. É interpretativo porque a regra é subjetiva, mas é terrível o que aconteceu especificamente nesse lance mais polêmico, por óbvio. São Paulo vencia e bem merecidamente por 2-0, quando houve o pênalti. Claro que o Alain escorrega, claro que ele provavelmente não tinha intenção de derrubar o jogador de São Paulo, mas o derruba, e aí por imprudência era pênalti. E até a gente conversou bastante ontem na transmissão do Nilson César, depois no Canelada aqui na Jovem Pan. No primeiro momento eu achei normal, mas depois vendo essa imagem, sobretudo de trás, e você me alertou também muito bem, pilhado, de que o árbitro estava não só inteiro no lance, como ele mesmo já na hora já faz aquele sinal de que para ele não havia acontecido nada e o VAR deveria chamá-lo. Não chamou, porque aí sim o Hilbert, né, Marques, agora me foge o sobrenome, daqui a pouco eu pego o nome do VAR, que esse o erro maior é do Hilbert, mais do que o Abate Abel. Deve se cobrar muito mais o VAR desse lance do Morumbi do que o Abate Abel nesse caso específico, e ele não é chamado. E nesse caso concordo plenamente com você, pilhado. Se quebra o protocolo ou se inclua no protocolo a questão de que mesmo que não haja o VAR, a cabine do VAR, o VAR trabalha, ou deveria trabalhar os 90, 110 minutos de jogo, para saber o que foi falado, né? Porque não houve nada que a gente soube, né? Porque houve tudo, mas que de fato foi falta, e o árbitro não marcou a falta, que no caso seria pênalti, e provavelmente o VAR só pode sair o áudio quando você é chamado. Não, então, mas não, de novo, pro protocolo, mas eu acho que nesse caso específico poderia-se fazer isso, poder-se-ia fazer isso. Lá, gente, vamos abrir digamos, uma exceção, porque é um lance extremamente polêmico, é um lance que inclusive incita uma série de reclamações, algumas delas justas, outras absolutamente irresponsáveis. Então eu só quero, da minha parte, pontuar isso, pilhado, que é um lance interpretativo, sim, muito mal interpretado. Como no sábado, para mim, um lance ainda pior em Bragança, no finalzinho de Red Bull, Bragantino e Grêmio, quando
típica bolada no braço do Marlon, o árbitro no momento não vê, até porque é um lance muito rápido e teria que ser o deflash o Marlon para tentar ter a intenção de ampliar a área corporal de maneira irregular, no movimento antinatural, e o VAR o chama e o que pior, o convence o árbitro, o Lucas Casagrande, de mais um erro terrível de arbitragem, um atrás do outro. E para mim são erros. Eu entendo quem quiser achar que é esquema, que é roubo, mas é tanto erro para quase todo mundo, uns mais, outros menos. Eu insisto, para mim o Grêmio tem sido o time mais prejudicado nos últimos anos entre os grandes brasileiros, e nesse caso específico foi mais ainda, e o Palmeiras foi ajudado. O Palmeiras também foi ajudado na semifinal do Paulista, no lance, num caso específico, no Choque Rei, no Allianz Parque, também foi. Mas se a gente fizer tudo retroativo, a gente não vai parar mais. Mas agora está acontecendo muito contra o São Paulo, contra o Palmeiras. A favor do Palmeiras, sim, como em 2022, um pênalti também absurdo de bolada no braço, virou pênalti a favor do São Paulo, do primeiro jogo da final, que o São Paulo venceria no Morumbi por 3-1, aquele pênalti do Marcos Rocha convertido pelo Caleri no final do primeiro tempo. E logo na sequência, um erro ainda mais inacreditável, quando o VAR não viu num lance de pênalti, que eu já não teria marcado, mas foi marcado pelo Voaden e no caso pelo Emerson, seu assistente, seu árbitro de VAR, no jogo da Copa do Brasil, quando simplesmente eles não só não observaram um impedimento, que era claro mesmo se as linhas traçadas no lançamento do Miranda para o Caleri, como depois a CBF perdeu as imagens, não estava gravado, porque o protocolo do Wilson Seneme, diferentemente do que acontecia antes, na época de Leonardo Gaciba, na administração dos árbitros do Brasil, as imagens não foram guardadas, enfim, coisas que acontecem, mas acontecem demais no futebol. E nesse aspecto, o diretor de futebol rubro-negro, português José Boto, tem razão ao reclamar de que já tinha ouvido falar que no Brasil a coisa era ruim, mas não imaginava tão ruim. Daí, claro, extrapola um pouco na crítica, ele falando mesmo que o mesmo árbitro que apitou Cruzeiro e Palmeiras não podia ter, o Flamengo e Cruzeiro na quinta-feira não podia apitar São Paulo e Palmeiras. Aí eu discordo, porque é um dos melhores árbitros do Brasil, esse que está cometendo erros, e discordo também da análise que ele falou, que o Flamengo foi profundamente prejudicado quinta-feira. O árbitro, naquele jogo, e aí se pode discutir o critério, ele resolveu parar todo o jogo todo foi parado, muitos cartões, e ontem nem tanto, porque vários lances ele não entendeu como falta. Um lance reclamado pelos palmeirenses que eu não teria marcado, no lance do Enzo, no Vitor Roque, no segundo gol de São Paulo, um lance reclamado pelos São Paulinos nos palmeirenses que eu também não teria marcado na origem do primeiro gol, um lance ali do Gomes, que teria subido em cima do atacante de São Paulo, que eu também não teria marcado, e outros lances que ele, por exemplo, poderia ter dado um vermelho, o segundo amarelo para o Bobadilha, naquele agarrão no Alain, o lance da cotovelada no Sousa, o lance discutível também, que eu acho que se discutiu demais, do Andreas Pereira, que poderia ser cartão vermelho, ficou amarelo, e eu acho que é o típico lance de cartão laranja. Mas aquele lance do Rigoni no Davidson, para mim, é diferente. Para mim, o que o Andreas Pereira fez ontem no Morumbi, ele pisa na bola, dá aquela pisada tipo de futsal, seu site para parar a bola, só que o pé escorrega no momento que o jogador de São Paulo toca na bola, e aí o pé do Andreas acaba escorrendo pela canela do jogador de São Paulo, pisa na canela, e aí você pode até expulsar, tá? Mas eu acho que não é a mesma coisa, eu não acho que é para esse grita e alarido. O caso do Andreas Pereira, que de novo é interpretativo, não acho que é escandaloso. Erros absurdos, para mim são, é claro, o pênalti não marcado ontem, e o pênalti marcado, para mim, pior ainda, em Bragança Paulista, quando claramente a bola bate no braço, mas aí eu já nem fico mais assim desiludido, achando que tem esquema, porque é erro. Eu insisto já há alguns anos, da minha parte, desde que o futebol se joga organizadamente no Brasil em 1902, é disparado o pior momento da arbitragem brasileira dentro e fora de campo, né? Nunca se viu tanto erro, e eu que não tenho cabelo, cabeludo, escandaloso, o termo que você quiser usar. E aí também eu não vou ficar falando da semântica de cada um. Se você quiser estar como pilhado, tá, e bonitamente vestido de palhaço, tá valendo. Se você quiser ser um pouco mais equilibrado ou menos intenso, também tá valendo. Agora, o que não se discute é que a arbitragem é muito ruim. Mas eu quero que mais gente do futebol tenha um discernimento de poder discutir isso. Como eu entendo que o Marlon do Grêmio foi muito bem. Extrapolou uma outra coisa, mas ele estava no gramado, vestido com a camisa do Grêmio, e a bolada foi nele. Ele foi de uma lucidez impressionante, o Marlon. Vamos lá, o Raí antecipou aqui várias coisas e que a gente tem que falar dessa situação bizarra do São Paulo, né? Eu digo, é falta de vergonha na cara de todos, porque o Luiz Gustavo quis culpar só a diretoria, muitas vezes a diretoria vai querer culpar treinador, jogador, mas todo mundo. Não tem como você me dizer que um 6-0 ridículo, humilhante e sem vergonha na cara
é culpa só de uma pessoa, ou só da diretoria, ou só do treinador, ou só dos jogadores. Gente, o grupo que o São Paulo tem não pode perder de 6-0 pro Fluminense, pô. Então a culpa é também dos jogadores, a culpa é também do treinador e a culpa também é da diretoria. Agora, é muito fácil levar um 6-0 patético e querer culpar só uma parte. Pra mim, faltou vergonha na cara em todas as esferas. O torcedor do São Paulo, a torcida gigante do São Paulo, não merece essa humilhação que foi esse jogo. Deve ter sido a maior goleada sofrida pelo São Paulo na história do brasileiro, ou não? Teve um não, no geral. 7 do Vasco uma vez. Gente, 7-0? Foi 7-1. Então é igual, né? É surreal, pô. Uma da Portuguesa também. Que foi. É surreal. Mas é a maior nos últimos 10 anos. Olha lá. É muito bizarro o que estão fazendo com o São Paulo. O torcedor tem que ficar muito puto, porque o que aconteceu no Maracanã foi uma falta de respeito ao torcedor São Paulino. 7-1 Vasco em 2001 e um 7-2 contra a Portuguesa em 98 foram os jogos que o São Paulo sofreu mais gols na história. Mas 7-2 é melhor, né? Então só comparar aí com o 7-1 é a maior. Porque o 7-1 é igual um 6-0. Pra mim é até pior o 6-0, que você não fez gol nenhum. Você não fez gol, nem um gol de honra você fez. Então olha aí, a pior derrota do São Paulo, pior goleada na história do Campeonato Brasileiro, pô. Igualando aí contra o Vasco 7-1. Isso é ridículo. Não pode, ainda mais para um clube que gastou, porra. O São Paulo gastou dinheiro. São Paulo contratou o Oscar, que tudo bem, aconteceu o que aconteceu, mas já não estava jogando. São Paulo contratou o Lucas. São Paulo tem jogadores como o Ferreirinha, como o Luciano. Perdeu o Caleri, né? Como o Arboleda. Cara, são jogadores de alto nível. E um 6-0 pro Fluminense, agora, Raí, já trazendo aí suas informações, já caiu muita gente. Sim. E pode ser que caia mais, porque o Casares vai dar entrevista às 4 horas, né? Se a entrevista fosse uma boa notícia para o São Paulo, mas como imagino que isso não vai acontecer, as quedas devem ser essas aí que a gente já trouxe um pouco mais cedo. Belmonte, Nelsinho e Chapecó. Nelsinho e Chapecó são membros menos conhecidos do público geral, mas são da diretoria de futebol do São Paulo. O Carlos Belmonte, como todo mundo sabe, diretor de futebol, esse entregou o cargo hoje mais cedo, e aí o Casares convocou uma entrevista coletiva, ele vai falar daqui a pouco, às 4 da tarde. Eu acho que dá para separar algumas coisas aí dentro dessa história do São Paulo e falar mais do geral, menos especificamente do jogo de ontem, que eu acho que o geral é o que é o mais problemático e nesse sentido, para mim, a fala do Luiz Gustavo, ela é muito importante. Tem 3 passagens na fala do Luiz Gustavo que para mim são precisas. A primeira delas esse resultado não é por acaso. E não é uma coisa específica do jogo de ontem, de um problema daquela partida, de uma desconexão, de um jogo ruim, coisa do tipo. Não. São Paulo vem construindo esse vexame há bastante tempo e estava muito perto de acontecer. Em algum momento aconteceu nesse jogo especificamente contra o Fluminense. Depois disso, ele fala que é preciso assumir responsabilidades e dar a cara a tapa. Pela primeira vez em muito tempo, eu escutei um jogador falar numa entrevista após o jogo algo diretamente para a sua direção, ou mais especificamente para o presidente do clube do qual ele é funcionário. O São Paulo hoje é um clube em que se assume poucas responsabilidades em relação aos muitos problemas que o São Paulo tem. A dívida muito grande e crescente, um clube que passou uma temporada com 70 lesões. Ontem o São Paulo não tinha 17 jogadores para enfrentar o Fluminense e ninguém assume a responsabilidade desses problemas. É um acaso que o São Paulo tenha todos esses problemas? É um acaso que o clube tenha passado por 70 lesões nessa temporada? É por acaso que ele não teve 17 jogadores ontem? É por acaso que o São Paulo tem quase R$1 bilhão de dívida? Me parece que não. Algo tem sido muito mal feito nos últimos anos. A gestão é ruim, é péssima, é horrorosa. E eu não vejo solução a curto prazo. E aí ele arremata, o Luiz Gustavo, dizendo que o clube precisa definir o que quer. E precisa mesmo, porque há um discurso há algum tempo aí de um reequilíbrio financeiro, de um fundo que vai ajudar o clube a sair dessa situação, mas na prática a gente vê muito pouco. Ao fim desse ano, daqui a alguns meses, a gente vai chegar no fim do quinto ano da gestão do Casares. Nesses 5 anos, o São Paulo teve um superávit. Nem no ano que ganhou a Copa do Brasil fechou no verde. Esse superávit foi graças a vendas que o Manchester United fez
uma compra, melhor dizendo, do Casemiro e uma venda do Antony, uma compra do Antony, compras que o United fez, e com isso o São Paulo arrecadou mais ou menos 100 milhões de reais, um pouco mais, e aí por isso fechou no verde. Então, por um clube, um terceiro que fez contratações, o São Paulo tinha uma porcentagem, conseguiu ter um exercício positivo financeiro naquela temporada. Então, isso não me parece ser um clube bem administrado, um clube bem gerido, com todos esses problemas que eu citei. E aí, depois disso, né, depois do jogo de ontem, teve a entrevista do Rui Costa, que é um dos homens lá do futebol do São Paulo, dizendo que ainda ia conversar com o Luiz Gustavo para entender o que ele quis dizer. Assim, é inacreditável que depois do time perder um jogo por 6-0 e um jogador fazer um desabafo completamente real, um dirigente ainda queira, pelo que ele disse, é o que dá para interpretar, interpelá-lo no dia seguinte para entender, mas o que você quis dizer com não estamos na direção certa? Não estão. Vocês precisam assumir as suas responsabilidades. Você, presidente Júlio Casares, precisa assumir sua responsabilidade. Você, Rui Costa, que outro dia deu uma entrevista falando que o São Paulo era referência. Referência de quê? São Paulo há muitos anos não é protagonista no futebol brasileiro. Ganhou uma Copa do Brasil, foi um título esporádico no meio de um período muito grande sem ser campeão. O que o São Paulo é referência hoje? O departamento do São Paulo teve 70 lesões nessa temporada, departamento médico. Tem 17 jogadores machucados nesse momento. São Paulo não é referência em recuperação de jogador. São Paulo não é referência em gestão de futebol. São Paulo não é referência em título, em nada. E para fechar de minha parte sobre esse tema, sobre o São Paulo, especificamente esse tema da direção, ainda teve nessa última semana, segundo as informações das pessoas que cobrem mais de perto o São Paulo, uma mudança de local do jogo, porque eles estavam com medo dos protestos. O São Paulo poderia jogar contra o Inter na próxima quarta-feira no Morumbi e não vai jogar porque a direção, o presidente, tem medo dos protestos da torcida. E aí vai levar o jogo para Vila Belmiro. Faz mais de um mês que o São Paulo não joga na sua casa. E aí parece que está tudo certo, né? Então, acho que tem muita coisa no São Paulo que precisa ser resolvida. Para mim, a primeira solução, ou a primeira medida que poderia ajudar a solucionar, seria a renúncia do seu presidente hoje à tarde. Dessa entrevista coletiva, se o Casares tivesse um pouco de dignidade, ele renunciaria ao cargo de presidente, coisa que eu acho que ele não vai fazer. Eu acho que é impossível, né? Eu acho que abrir mão do cargo eu duvido muito que vai fazer. Não vai fazer, mas eu sou natural, não tem jeito, porque nesse assunto eu tenho que chamar o Flávio Prado. Só que você tem que trocar de lugar comigo. Então vamos trocar logo? A gente troca aqui. Fazer prazerosamente. Troca logo. Vamos lá. Porque nesse assunto eu quero falar com ele. Se eu sacaneio tanto ele com relação ao São Paulo, eu tenho que perguntar quando tiver na merda também. Né, Flávio Prado? Porque aí você vai ficar gigante. Aí eu vou. Aí, vai pra direita. Isso. Pode mais. No ar, Isso, olha que coisa maravilhosa. Agora, ô Flávio Prado, eu acho que a gente tem... Tô falando aqui com o pessoal do São Paulo, viu? Você tá falando com o pessoal do São Paulo? Lógico. Tem que beber da fonte, Ana. Você pode tirar essa tela agora, Kaique, que não é ainda. Mas vamos falar. Não é ainda. Crosswalk, energia. Agora, ô Flávio Prado, mas você tá falando com pessoas de dentro do São Paulo. O Raí falou que acha que o Casares teria que renunciar. Eu duvido. Não, ele não vai fazer isso, mas na minha opinião ele deveria renunciar. Ele não vai fazer isso. Você acha que a culpa é toda do Casares? Para mim, ele é o grande culpado do problema que o São Paulo vive. É o pior presidente da história do São Paulo, Júlio Casares. Que é isso, Raí? É minha opinião, O pior? O pior presidente da história do São Paulo. Porra, mas e os dirigentes que tiraram o São Paulo daquele momento de glória? Foi quem? Foi o Leco? Quem foi? Não, o Juvenal começou a desgraça com o Juvenal Juvencio. Esse é o grande... Tá, mas quem ganhou os 3 brasileiros seguidos? Foi o Juvenal. Então ele não começou a desgraça. Marcelo Portugal Gouveia. Não, pera. Ué, se ele ganhou 3 brasileiros seguidos, ele não pode ser o pior. Calma. Você tem uma estrutura gigante. Pra você destruir, demora, velho. Já viu quanto tempo demora pra desmoronar pra derrubar um prédio? Demora, né? Aí quando você derruba, o problema é o que era o São Paulo, e é essa análise que eu vou fazer sempre. Eu comparo o São Paulo com o São Paulo. Eu conheci o São Paulo, ele era um clube de uma estrutura espetacular, ele tinha um grupo de cardeais que era um negócio sensacional, exemplo de tudo, era o time mais avançado, era o primeiro time a lançar fisiologia, tinha todos os departamentos impecáveis, uma gestão impecável, preparavam os próprios dirigentes, sabe o futuro, quem vai ser aqui. Aí aparece uma figura chamada Juvenal Juvencio, que vem do nada, vem lá de social e tal. Eu sempre falo, social tem a sua função, mas social não é pro time. Social, o cara que mora perto do clube, ele vai ser sócio
sócio do clube. Vai usar a piscina, ele vai. Não tem sentido. O cara que torce pro Corinthians mora do lado do Morumbi, ele vai na piscina do Corinthians. Então ele vai ser ali, é pra corintiano, palmeirense, e tá tudo certo. E aí o Juvenal surge daí. Num nível muito diferente do que o São Paulo estava acostumado. E o que ele faz? Ele traz com ele, como os cardeais traziam grupos específicos para seguir uma diretriz do São Paulo, o Juvenal traz os dele, que muda completamente o patamar do São Paulo. São Paulo era lá em cima, veio aqui para baixo. E aí ele começa a trazer pessoas que não tinham o nível do São Paulo, que não acompanhavam o São Paulo, que não era o que São Paulo era. Ele muda o São Paulo. São Paulo passa a ser outro. Nesse espaço ainda tem algumas pessoas que você... Né, Marcelo Portugal Gouveia foi um cara, de maior respeito. Deixa muita saudade. Marcelo Portugal Gouveia, que segurava o Juvenal. Segurava, porque, claro, o Marcelo tinha um outro nível, né? Era o último dos cardeais, realmente, e tal. Aí o que acontece? Ele começa a trazer gente do time dele. E aí o São Paulo faz assim, ó. Mas nesse período ainda o São Paulo aproveita aquilo que vinha lá de trás, da estrutura do São Paulo. São Paulo antes da famigerada eleição de 89, quando o São Paulo tira Antônio Leme Nunes Galvão e coloca Juvenal Juvencio. A partir dali, o São Paulo começa a entrar numa decadência e isso demora para acontecer. Você não cai de uma hora para outra. Por isso que eu falei dos 10 anos do São Paulo. Para ele, a decadência vem vindo. E vem se acelerando. Então, quando o Raí fala do Júlio, não está errado, uma gestão ruim, mas a pergunta que eu sempre faço: sai o Júlio Casares, entra quem? Não tem ninguém. O problema é esse. Quando o São Paulo tinha os cardeais, você tirava um cardeal, vinha outro. Você tinha pessoas para colocar. Hoje, não tem ninguém. Sai o Juvenal, não tem ninguém. Desculpa, sai o Júlio, não tem ninguém. São Paulo, ele acabou, ele zerou no sentido de pessoas que possam conduzir o clube. Não tem. E para mim, Flávio, é impressionante que nesse momento que o São Paulo vive, não existe um grupo de oposição que consiga se reunir, porque é um momento muito frágil da gestão. A gestão é péssima, horrorosa, muito ruim. E ela está frágil, está esfarelando a cada semana que passa mais. E não existe um grupo com a capacidade de se formar, se juntar e falar, ó, vamos lá, vamos disputar essa eleição. Todos eles vieram na arcada de Juvenal Juvencio. Ele que trouxe tudo. Situação e oposição, tá tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma coisa. É isso, o São Paulo ele trocou. Né? Ele tinha o trigo e o joio. Ele selecionou, o trigo saiu e entrou o joio. Então agora eles estão brigando entre eles, não muda muito. Então sai o Casares, por exemplo, não vai entrar coisa melhor. Não esperem. Então o São Paulo está sem perspectiva. Daí eu insistir, não tem jeito. E aí fica uma sugestão singela. Uma união entre São Paulo, Santos e Corinthians para ver se dá um. Como você é ridículo, cara. Somos 3 para ver se dá um. Agora é capaz de dar 3, uma coisa terrível, não? Uma bomba atômica. Já pensou os 3 juntos? Ontem teve lá na CBF, teve um summit aqui da CBF e teve um painel sobre gestão. Palestrante Júlio Casares e Osmar Stadler. Jesus Cristo. Foi bom, né? Mas aí você aprende também com o negativo. Não deve ter sido por isso que ele não foi ao Rio ontem, né? Não estava lá no... Pois é. Tinha quase nenhum membro da direção ontem acompanhando o São Paulo no jogo. O clube está abandonado, largado. E hoje vamos ver, 4 da tarde tem a entrevista dele, mais um mar de mentiras, provavelmente. Bom, hoje, às 4 horas da tarde, então, tem entrevista coletiva, né, do Casares, presidente do São Paulo. Vamos ouvir a declaração do Abel sobre o choro e depois a Leila Pereira entrando na coletiva. Eu ainda não consigo desfrutar das vitórias. Eu penso todos os dias que tenho que estar a provar o lugar que eu mereço. Eu não consigo pensar e não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho que provar todos os dias a mim mesmo, ao meu grupo de trabalho, aos meus jogadores, que sou bom o suficiente para estar no cargo onde eu estou e representar um clube com 16 milhões de torcedores que esperam e que depositam todas as expectativas nas minhas mãos para que possam viver noites como estas. Mas eu não sei se vou conseguir ser capaz de entregar este tipo de vitórias, porque o futebol tem ganhar, tem perder e tem empatar. Tem pessoas do outro lado que trabalham tanto como eu, querem ganhar tanto como eu. Por isso eu odeio perder, por isso eu sou tão mau perdedor.
E quando acabou o jogo é um sentimento de alívio, agradecer às pessoas que estão comigo. Apetecia muito abraçar a minha filha que não está comigo, agora está em Portugal. Mas vocês brasileiros são muito família, eu também sou muito família. A família para mim é a base de tudo. E é isso, eu chorei e estou a chorar agora e não gosto de mostrar a minha parte fraca. Mas é isso mesmo, é um alívio, é isso que eu tenho para vos dizer, é um alívio. Pode. Esse momento histórico, mágico, tem que ser documentado aqui. Parabéns, Abel. Esse homem, ele sabe o que ele faz, ele sabe o que ele fala. Ele falou, Leila, hoje será uma noite histórica, mágica. E realmente, tá? Obrigado. Abel, obrigada. É o maior técnico da história do Palmeiras, sem dúvida absolutamente nenhuma. Ele sabe disso e que eu sempre apoiei nos momentos positivos e nos momentos difíceis. Abel, a gratidão que eu tenho, agora eu estou falando como presidente do Palmeiras e como Leila Pereira, a gratidão que eu tenho pelo seu trabalho, pela pessoa que você é e por tudo que você proporcionou a mim e aos milhões de torcedores, isso não tem preço. Obrigado. Seremos eternamente gratos. Obrigada, viu, Abel? Realmente você tinha razão, foi uma noite mágica. Desculpa, gente, mas eu não aguentei, eu tive que entrar aqui. Obrigada. Boa noite. Boa Obrigado, noite. até já. Olha aí, ó. Tem aí a declaração, né, emocionada do Abel Ferreira. E aí tem que ser falado. É um desabafo foda, porque esses treinadores de altíssimo nível, eles abdicam da vida, e isso é verdade. A gente que acompanha, a gente sabe. O Abel é um desses caras, o Felipe Luiz é um desses caras, o Tite, que eu não acho um grande treinador, mas eu assumo, era um desses caras, o Rogério Ceni é um desses caras. E aí vamos lá pra fora, o Guardiola é um desses caras, pô, teve até problema familiar, né, porque se dedica muito ao trabalho. E aí tu vê um desabafo desse, do cara multicampeão, que já ganhou tudo pelo Palmeiras, chorando pra caramba, dentro de campo e fora. Realmente, é porque é uma pressão gigante. Você tem que seguir. Que é isso, né, Piperno? Eu vou te perguntar, a gente vai para um break rapidinho, mas o Flávio fala muito. No Palmeiras é mais fácil vencer. Só que também a pressão é muito maior. Para quem comanda um Palmeiras e um Flamengo hoje, ele tem que ganhar. Então, realmente, é mais fácil você ganhar, o trabalho é mais fácil, você ganha mais dinheiro, você tem melhores jogadores, só que você vive uma pressão diária para ganhar título. Se você não ganhar título, você vira um bosta, estando no Flamengo e no Palmeiras, hoje. E o Abel tá nessa há 5 anos. Tá nessa há uns 4, porque no primeiro ano ele não era tão pressionado, né? Quando ganhou a primeira Libertadores. Ele tá nessa há uns 4 anos, pô. É uma pressão muito forte. Você tem que ganhar toda hora. Qualquer má fase, você é incompetente, porque você tem um timaço e o time não tá ganhando. Piperno, eu queria te escutar sobre isso, sobre esse desabafo do Abel, antes de falar da Leila Pereira invadindo a coletiva, mas a gente antes vai para um break rapidinho, na Rádio Jovem Pan. Seguimos no YouTube, Piperno. No Palmeiras e no Flamengo, hoje é muito mais fácil ganhar, mas também é muito mais duro perder. Então, eu não sou sommelier de emoções de ninguém, mas eu entendo, sim, o desabafo e a forma como o Abel reagiu e outros personagens também, em vários momentos, em pontos diferentes, em times de todos os lugares do mundo, porque afinal de contas, o futebol, ele é sim um ambiente massacrante. Esses caras, eles são excepcionalmente bem pagos
porque o nível de exigência vai ser proporcional a isso. Quando o Abel era técnico lá do PAOK da Grécia, e aliás aí ele teve o primeiro momento de notoriedade quando o time dele elimina o Benfica do Jesus, era um Benfica, isso no pré-qualificatório da Champions, na segunda fase, era um Benfica montado a peso de ouro, porque o Benfica tinha acabado de fazer a milionária venda lá do João Félix por mais de 100 milhões de euros. O Jesus chega lá, sai contratando todo mundo, aí perde a vaga para o time de um portuguesinho lá, praticamente um estagiário, né? E aí o Abel tem sim o primeiro momento de relevância da carreira dele. Óbvio que o PAOK não se compara ao Palmeiras. Então, eu entendo o desabafo dele, porque quando perde um jogo lá, um duelo pro Corinthians, no qual, aliás, eu fiz muitas críticas, eu acho que ele trabalhou mal, eu acho que ele errou. Agora, olha o currículo desse cara à frente do Palmeiras. E tem que ouvir o sujeito que está lá na arquibancada mandando ele tomar não sei onde e tal. Isso é um desaforo que é muito difícil para o cara assimilar. Então, eu também, sob esse prisma, eu entendo a reação dele. E eu não acho que ontem a reação da Leila, essa intervenção da Leila acabou sendo excessiva, não. O que a Leila também faz, e ela usa isso muito bem, é nesse momento ela aparecer... Oi. Só deixa eu te interromper pra gente voltar aqui pra Rádio Jovem Pan. De volta, hein? De volta à Rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Piperno tava falando aí sobre a emoção do Abel Ferreira e agora falando sobre a invasão da Leila na coletiva de imprensa, Piperno. A Leila, ela usa os veículos e as facilidades de comunicação com muita inteligência e de uma forma muito acertada, eu acho. Ontem, quando ela aparece lá, ela, na verdade, mais do que ir lá cumprimentar o Abel, de quem, claro, ela gosta muito, tem apreço pelo trabalho dele, etc. Todo mundo já falou sobre isso. Mas ela também usa aquele momento de festa e de imensa audiência para dar um recado. Fala, ó, esse cara, ele tá com a gente. Com esse cara ninguém mexe. Esse cara eu banco, eu garanto. Então, ela sabe que ontem era um momento de audiência absurda, como foi o Canelada, como foi a nossa transmissão. Você vai olhar no YouTube agora, a transmissão, a narração do Nilson ontem já bateu perto de 3 milhões de views. Então, um público absurdamente grande. Então, ela sabia que ela estava falando para a torcida, né? Que ontem estava lá na audiência, queria mais informações, queria curtir aquele momento. Então, ela aproveita isso, sabendo que o público, a audiência ia ser muito maior, para dar um recado. Falar, ó, com esse cara ninguém mexe. Esse cara é o banco. Porque é o seguinte... Esses idiotas e negros que vão lá pichar muro quando o time perde, eu queria saber como foi que eles se manifestaram ontem. Porque criticar todo mundo pode, todo mundo tem direito, e eu tô cansado de criticar coisas que eu entendo foram equivocadas. Agora, eu acho que há uma linha tênue entre a crítica e a falta de respeito, entre a crítica e a falta de reconhecimento em relação a alguém que tem um currículo muito vencedor nesse clube. A emoção do Abel Ferreira, né, Bruno? Ela mostra o quanto esse cara gosta de ganhar e o quanto ele gosta do trabalho dele, né, cara? É porque se tem uma coisa que você percebe no Abel, é a paixão. E uma coisa que eu sempre chamo a atenção, Bruno, é da coragem do Abel Ferreira. Por quê? Porque muita gente fala assim, o treinador já ganhou muito, tá na hora de sair, é bom sair em alta. O Abel não. O Abel nunca foi frouxo, o Abel ganha, o Abel continua, o Abel perde, o Abel continua. E são 5 anos já. Então, junta uma coragem, junta um sentimento. E outra, Bruninho, queria também escutar você falar do Alan, porque eu escutei, né, o Piperno falou muito, eu também já falei, você assiste muitos jogos, é impressionante, Bruno. Porra, o Palmeiras perde o Hendrick,
surge o Estevão. Palmeiras perde o Estevão, surge o Alan, porque ontem o Alan, e aí isso aqui é uma frase que eu me lembrei e eu vou falar. Ontem o Alan teve um dia de Estevão, pô. O Alan pegava todas as bolas na ponta, o time do Palmeiras em todos os momentos procurava o Alan pelas pontas. Eu ontem lembrei muito do Estevão jogando no Palmeiras, porque sempre que o Estevão estava em campo, procurava o Estevão na ponta, ele criava ali chances adoidado, ele ia pra cima, ele mostrava personalidade. Então, pra mim, ontem, o Alan teve um dia de Estevão. E de verdade, no mesmo nível de Estevão. Porque as jogadas que o Alan fez ontem foram de impressionar, Bruno. E no jogo mais decisivo da temporada pro Palmeiras, mais importante pro Palmeiras. Então, falar primeiro do Alan, eu falei aqui, ele foi titular inclusive no Mundial, contra o Chelsea e contra o Botafogo. Ele é um cara de muita personalidade, isso acho que é o mais forte dele. Ele não tem medo de jogo grande, não, e ele ganha essa vaga no Mundial para jogar o mata-mata de titular, porque ele entra bem com o Inter Miami. E ele vinha entrando bem nos últimos jogos agora. Então ele vai pro jogo, ontem ele teve a chance e aproveitou e falou, a chance é minha, eu vou arrebentar, eu vou fazer o que eu posso. Que o Alan ele tem uma trajetória diferente do Endrick e do Estevão, que sempre foram considerados jogadores acima da média, desde a base. Havia já uma expectativa em relação a eles. O Endrick pode ser um fenômeno, o Estevão pode ser um fenômeno. Aí o que vai ser a gente vai saber depois. Mas havia essa expectativa, como havia com o Neymar quando ele estava na base do Santos, como havia, eu vou citar um que não deu certo, como havia com o Lulinha no Corinthians, que acabou não dando certo. Mas tem alguns que as pessoas têm uma expectativa já da base, que são vistos já como fenômenos na base e que às vezes viram, às vezes não. O Alan não é esse perfil, assim, o Alan não era visto como um fenômeno. Até ontem o Abel falou que ele não jogava muitas vezes no Sub-20, isso eu sinceramente não sei. Mas isso o Abel falou, é isso, né? Ele acompanha, obviamente, o Sub-20 do Palmeiras. Mas o Alan, ele teve chance no início do ano num rodízio no Campeonato Paulista, que alguns garotos jogaram, o Benedetti, zagueiro, também jogou, que está hoje no elenco profissional, o Thales, que já foi vendido, porque o Abel fez uma pré-temporada no Paulista, e aliás, parte da torcida reclamou disso, né? É sempre bom lembrar. Quando ele começa mal o Paulista, corre risco de ficar fora do mata-mata, só consegue a vaga na última rodada, vencendo inclusive o Mirassol lá em Mirassol, e porque ele fez o que tinha que fazer. Ele fez uma pré-temporada no Paulista. Ele dividiu o time em dois, botou molecada, botou alguns caras que não iam ficar, como Atuesta, Rômulo, e por isso perdeu pontos. E um fruto dessa pré-temporada no Paulista é o Alan. O Alan, inclusive no jogo com o Mirassol, que o Palmeiras classifica para o mata-mata, ele faz gol. Ele entra e faz gol. O Alan é um fruto dessa pré-temporada que o Palmeiras fez no Paulista, que é o que tinha que fazer mesmo. Se o calendário não dá pré-temporada, o Palmeiras criou uma pré-temporada e, apesar de muita gente cornetar, fez o correto. E se tivesse sido eliminado e nem fosse pro mata-mata, o meu discurso seria o mesmo. Se tivesse que abrir mão de alguma coisa no ano, tinha que abrir mão daquilo mesmo. Se não fosse pro mata-mata, tanto faz. Mas estavam cornetando lá no início do ano. Isso é sempre bom lembrar, né? Como o Abel ontem falou de novo que xingaram ele no jogo contra o Corinthians, e eu acho que ele faz bem de não esquecer, porque ali passaram de todos os limites, né? Uma coisa é vaiar, outra coisa é Abel vai, né? Não dá, né? Aí passa da falta de respeito. Que aí eu já entro no que o Abel falou. Aí o Coquinho, o Kaique estavam falando aqui no ponto, e eu concordo muito. Um cara como Abel, ele devia poder celebrar as vitórias no Palmeiras e não tirar um peso das costas dele, um alívio. Ele era um choro de alívio de um cara que estava com peso. E ele não devia ter esse peso, porque ele devia desfrutar mais. Eu não estou falando ele devia porque ele não faz. O futebol não deixa o cara desfrutar. O futebol não permite que o cara relaxe, que o cara desfrute, que o cara fique feliz porque ganha. Não, ele fica aliviado porque ele não perdeu. Mesmo um cara que já ganhou 10 títulos no Palmeiras. E isso diz muito sobre o ambiente que o futebol tem hoje. E todo mundo tem responsabilidade nisso, inclusive a imprensa. A imprensa também tem responsabilidade nesse ambiente pesado aqui. E depois das redes sociais piorou muito. Tanto o comportamento da imprensa quanto a rede social pressionando o tempo inteiro. Mais gente querendo chamar atenção, querendo ser agressivo, porque isso viraliza na rede social. Então, esse ambiente bélico do futebol, que faz com que um cara que podia estar feliz porque ganhou, ele chora porque ele está aliviado que não perdeu. Um cara que já ganhou 10 títulos. Por isso que, entre outras coisas, o Muricy teve que abandonar a carreira de técnico porque ele estava ficando doente.
Por isso que o Tite esse ano não assumiu o Corinthians, porque ele não estava se sentindo bem psicologicamente para assumir. Porque o cara não está bem, porque é um ambiente que você não celebra, você não fica feliz, você fica aliviado que não perdeu. Você chora porque não vão te massacrar porque você perdeu um jogo. Um cara que já ganhou tanto, mesmo ele. Por isso que o Renato outro dia falou, eu vou embora, cara, eu não preciso disso. Eu vou pegar minhas coisas e vou embora, vou pra minha praia, vou relaxar, eu não preciso disso aqui não. Então, assim, eu acho que não vai adiantar eu falar ou qualquer um falar, vai continuar sendo um ambiente bélico, pesado, extremamente tóxico, não vai mudar nada. Mas uma reação de um cara como Abel, que poderia estar celebrando uma vitória e ao invés disso ele está aliviado porque não perdeu, tem muito a ver com o ambiente pesado que é criado no futebol por todos. Diretoria, jogadores, imprensa, torcida, influenciadores. O ambiente é pesado, não é de celebração, é um ambiente de alívio, de peso o tempo inteiro. E se um dos dois, Palmeiras e Flamengo, perder as duas competições, que pode ser que um ganhe a Libertadores e outro ganhe o Brasileiro. Aí, ok. Mas pode ser que o Palmeiras ganhe as duas e o Flamengo não ganhe nenhuma. Ou pode ser que o Flamengo ganhe as duas e o Palmeiras não ganhe nenhuma. Se acontecer de um dos dois ganhar as duas e o outro ficar sem nada, quem ficar sem nada vai ser tratado como um lixo. E não é, ele apenas perdeu para um grande adversário. Não é um lixo, mas vai ser tratado como um lixo. Ora, eu até pergunto pro Flávio também, e aí eu trago um contraponto, porque até eu mesmo, e aí eu me incluo no que o Bruno falou. Porque às vezes a imprensa ataca, o torcedor ataca, o influenciador ataca, e eu me incluo, porque eu não sou frouxo, não. Eu não sou frouxo em porra nenhuma, nem acho que o Bruninho quis falar, tá? Mas o Bruno tem essa visão há muito tempo. Agora, eu acho também que a rede social, ela é um reflexo do torcedor. Ela é o que o torcedor é. E muitas vezes o jogador não tinha acesso a isso. Por quê? Porque o jogador era blindado, porque o treinador era blindado. Eles não têm acesso ao que o torcedor pensa. Hoje eles têm. Eu concordo que aumentou a pressão. Mas, Bruno, também tem um outro contraponto. Hoje, eles ganham muito mais também e eles têm carreiras muito mais bem-sucedidas quando eles têm sucesso por causa dessa rede social. Porque essa rede social, ela te joga no inferno, mas ela também te joga no céu. Ela vende patrocínios para os clubes, ela vende tudo, ela vende muito. Hoje, patrocinadores botam muito dinheiro no Flamengo, no Palmeiras, no Corinthians, muito também por causa das redes sociais. Então, será que também não tem que haver uma preparação desses treinadores para saberem lidar com essa nova fase? Porque essa fase não vai mudar. As redes sociais hoje, elas são os principais veículos de comunicação. E eu acho que elas retratam muito do que é o torcedor. O torcedor reage assim. O torcedor sempre reagiu assim, com emoção, né? E eu até acho, tá? Aí agora dando uma opinião, que a grande receita de uma mídia, de um entretenimento, ela é a emoção. Porque a pessoa se identifica. A pessoa tá puta, ela vai ver uma pessoa puta do outro lado. A pessoa tá emocionada, ela vai ver uma pessoa emocionada do outro lado. A pessoa tá feliz, ela vai ver uma pessoa feliz do outro lado. Eu acho que muito da emoção... E até isso, eu acho que gera muito até o que a gente tem aqui. Eu com a minha emoção, você com a tua, teu pai com a dele, Mauro César, o Vamp, o Piperno, entendeu? Eu só acho que esses caras hoje também ganham fortunas por causa dessa geração rede social, que a galera que não era pressionada lá atrás não ganhava. Gente, quanto que Tele Santana, o gênio Tele Santana ganhava há anos? Ele tinha menos mídia, ele tinha menos visibilidade. Ele vendia menos, o São Paulo vendia menos. Quanto que o Luxemburgo ganhava lá no começo dele, o Coutinho no Flamengo. Então eu acho que esses caras, eles precisam começar, como a gente tem que saber lidar, como eu sou xingado aqui. Nossa, nas minhas redes sociais então, a minha mãe até fala, filho, sossega. Eu falo, mãe, você jura que você acha que eu tô ligando pro que eu tô lendo ali? Eu nem leio, eu costumo até zoar com os meus amigos. Eu jogo a bomba, bum, e deixo. Eu nem leio. Eu só vou ser de verdade. Eu não vou ser de mentirinha para não ser atacado. Eu não vou fazer um filminho para não ser atacado. Não, eu deixo claro, ali sou eu.
Ali sou eu na minha essência. Eu deixo claro. E eu vou ser ali de verdade. Agora, eu acho que todo mundo que tá hoje nesse meio, Bruninho, quero saber de você, do Flávio, do Piperno, as pessoas, olha como os jornalistas estão ganhando melhor hoje em dia. Gente, quando eu entrei no jornalismo, cara, jornalista ganhava muito mal. E hoje, com rede social, a pessoa ter sua independência, ela vende patrocínio. Agora, ela também é atacada. O que eu tô dizendo eu não tô dizendo que todo mundo tem que ser igual a mim, não, tá? De realmente reagir, atacar quando eu acho que tem que atacar. Nunca ataquei ninguém pessoalmente. Na política já, tá? Tudo bem. Mas no futebol, nunca ataquei ninguém pessoalmente. Eu falo que o time é sem vergonha, eu falo que o jogador jogou mal, que não dá pra jogar desse jeito defendendo um determinado clube. Isso eu falo. Mas eu não vou pro lado pessoal, que aí eu já acho covardia. Agora, eu acho que esses caras, eles têm que estar preparados. É uma nova era, pô. É uma nova geração. E eu acho que pra você, olha o que o Abel tem, cara. O Abel é idolatrado por uma das maiores torcidas do Brasil. O Abel é amado por uma das grandes torcidas do Brasil. O Abel é admirado por todo o Brasil. Porque eu tenho certeza que todo flamenguista admira o Abel. Eu tenho certeza que todo corintiano, São Paulino, santista admiram o Abel. Agora, tem o bônus e tem o ônus. Não sei se vocês concordam, mas pra mim hoje esses caras, eles têm que ser blindados, cara. Se eles não acham bom ter o retorno da mídia, das redes sociais, não vê. Mas eles precisam saber que eles vivem numa geração onde eles estão expostos 100% do dia. Bruno, e quero escutar o Flávio também, o Piperno. O que você falou é a realidade, e não vai mudar. Isso eu concordo totalmente. A realidade é essa, atual. Eles ganham muito bem, também por isso, mas eu acho que eles todos terão carreiras mais curtas. Todos. Acho que não tem como você suportar o tempo inteiro desse jeito. Senão, se não tiver carreira mais curta, vai ficar doente. Porque acho que o problema sabe aquela coisa? Eu tenho 2 adversários, aí um joga uma bomba atômica de um lado, outro joga uma bomba atômica do outro, vai acabar o mundo, vai todo mundo pro mesmo, acabou tudo, ninguém ganhou nada. Um jogou uma bomba no outro, uma bomba para cada lado, acabou. Eu acho que esse é o risco, né, de implodir tudo, das pessoas ficarem doentes, das pessoas não conseguirem trabalhar direito, de ninguém conseguir ter assim um mínimo de calma, tranquilidade para fazer um trabalho, porque o que o Abel consegue no Palmeiras é muito fora da curva. Assim, ele tá há 5 anos aí. E eu até acho que ele é muito resistente, assim, mentalmente. E aí é um mérito da diretoria do Palmeiras também e da Leila, presidente dos últimos anos, né? Quando o Abel chegou, nem era ela, era o Maurício Gagliotti, mas ela tem muito mérito, assim, eu acho que se a Leila não fosse presidente do Palmeiras, o Abel já não estaria lá. E não porque o outro presidente mandaria ele embora, talvez, mas eu acho que ele não teria a mesma convicção e certeza, não, eu vou ficar aqui, porque o outro acho que não protegeria ele como a Leila protege. Provavelmente, se não fosse a Leila presidente do Palmeiras, ele teria ido lá para o Catar quando ele assinou o pré-contrato, ou ele teria pedido para ir embora quando mandaram ele para aquele lugar contra o Corinthians. Porque eu acho que ali ele tem uma gratidão por ela e uma relação de confiança que faz, não, eu vou ficar, apesar disso eu vou ficar, porque a presidente está comigo. Então eu vou ficar porque se ela me deu uma carta de confiança lá atrás, agora eu tenho que ajudar ela também. Eu acho que se não fosse ela a presidente, eu acho que ele já teria pedido para sair. Eu não posso falar por ele, claro, mas é uma opinião e pela saúde mental dele e da família dele. Então, assim, é um tempo que é assim tudo. Também por isso eu acho que as pessoas hoje são mais estressadas, tem mais gente com problemas psicológicos em qualquer área, não estou falando só do futebol, falando de tudo. E assim, esses caras, eles vão ganhar muito dinheiro, mas eu acho que as carreiras serão mais curtas. Ou assim, de boa, vou trabalhar aqui de boa, se ganhar, ganhou, se perder, perdeu, tô tranquilo, assim, já mais relaxado, mas nesse nível de competição que o Abel disputa, ele ter suportado 5 anos já é muita coisa. Ele tem que tomar cuidado para manter a saúde mental em dia e poder ter uma carreira um pouquinho mais longa e saudável.
Ó, eu queria mostrar pro Flávio Prado, né? Se hoje eu provoquei tanto ele, agora eu vou te dar uma alegria, Flávio Prado. Tá viralizando, mandei pro Kaique. Kaique, tô te perguntando aí se você acessou ou não. Agora você já tá vendo aí. Eu vou botar aqui na tela, Flávio Prado. Agora você vai à loucura, né? Que pena que o meu retorno tá ruim, que eu queria ver a tua carinha vendo essa zoeira que tá viralizando aí nas redes sociais. Kaique, quando você botar na tela, tá? Você já me diz, porque eu tô sem o retorno aqui. A gente tá fazendo hoje sem retorno. Bom, olha isso. Vamos botar na tela, tá aí, Flávio Prado. Carlos Miguel, 4 jogos, uma final de Libertadores. Corinthians, 115 anos, uma final de Libertadores. Cara, isso aqui é surreal, Flávio Prado. Eu só pensei em você quando eu recebi isso aqui do Netinho lá da Bel Energy, meu irmãozaço, mandou pra mim aqui. Eu falei, não, eu tenho que botar isso no ar pra mostrar pro Flávio Prado. Olha aí, Flávio Prado, as redes sociais também trazem diversão, Flávio Prado. Olha, eu quero dizer que eu protesto, não gostei, achei mau gosto, entendeu? Provocação gratuita e lamento profundamente essa postagem, tá? Essa é a minha resposta vigorosa contra isso. Gente, mas é bizarro, né? É bizarro. É um gigante como o Corinthians tendo aí uma final de Libertadores e o Palmeiras e o Flamengo estão transformando isso em uma coisa normal. Não é normal chegar em tantas finais de uma forma tão frequente. Boa tarde, amigos do Bate Pronto. Eu resolvi seguir o exemplo dos jogadores do Flamengo hoje. Eu tô de roupãozinho, olha o roupãozinho. Tira a tarja. Olha o roupãozinho do pilhado. Tô de roupãozinho hoje, porque se os jogadores do Flamengo fazem sauna, vão pro spa, fazem massagem, eu não sei pra onde eles vão antes dos jogos pra chegar dormindo. Pra chegar, sem nem reação ter. Aí eu falei, bom, eu tô precisando me acalmar. Eu preciso ficar igualzinho os jogadores do Flamengo, sabe? Sem sangue, tranquilo, como se estivesse coçando o saco no sofá, deitadinho, massagenzinha que o Juninho Azerbaijão gosta. Sabe a massagenzinha que ele postou? Eu não sei o que é, mas eu tô precisando me acalmar antes dos programas. Então, eu já botei o roupãozinho, já fui pro spa, eu vou tentar dormir, relaxar, não ter sangue, como acontece com o time do Flamengo. Primeiro tempo com o time do Flamengo, eu não sei se eles vão pra termas, eu não sei se eles vão pra sauna, eu não sei se eles vão pro spa. Alguma coisa eles fazem, porque ninguém corre, ninguém tem vontade, ninguém. E aí, meu amigo, é o que eu falo, não dá pra passar mãozinha na cabeça. Ou seja, se tem uma coisa difícil e que tem que ter coragem para fazer, é você criticar pesado quem você admira. É você ter a noção de que não é porque você gosta do trabalho da pessoa que você não vai criticar, porque eu não vou ser mentiroso com o meu público. Então, Felipe Luiz, você passar a mãozinha na cabeça
do primeiro tempo ridículo que fez o Flamengo, você ter falado que tem certeza que não faltou atitude e vontade, eu vou te dizer o seguinte, Felipe Luiz. Eu, assim como você, eu tava na porra do estádio. Então, se você tá dando a certeza que não faltou atitude e vontade, eu dou a certeza que faltou atitude e vontade. Um time sem culhão, um time frouxo, que porque conquista resultado, o torcedor tá criticando menos do que deve. É bom o torcedor criticar, cobrar, porque depois, se jogar esse futebolzinho mequetrefe que jogou no primeiro tempo, vai perder o Brasileiro na reta final e não vai ganhar a final da Libertadores. É um time, de roupãozinho. Tira a tarja, Kaique. Tira a tarja. É roupão. É roupão. Hoje o tema do Flamengo é roupãozinho. É saindo do spa, é saindo do hotel, da sauna. Eu não sei o que esses caras fazem pra vestir uma camisa tão pesada quanto a do Flamengo e parecer que eles estão no sofazinho de casa. E ainda ser acobertado pelo treinador. Aí o treinador dizer, vamos lá, eu não sou de gritar. Se o torcedor do Flamengo quer alguém que grite no banco, é melhor procurar outro. Felipe Luiz, se você não sabe receber crítica, realmente você não está preparado para ser treinador do Flamengo. Você pode ser bom, você pode ser inteligente, mas, amigo, vendo o futebol de merda que o Flamengo jogou ontem no primeiro tempo, o torcedor tem que falar o que ele quiser para acordar esse time. Eu realmente não acho que você tem que gritar. Eu realmente não acho que você tem que ser um cara de fazer show no banco de reserva. Mas me desculpa, do jeito que eu tava vendo ontem no estádio, pertinho do seu banco, um time frouxo, um time sem correr, e você não esboçar a reação, eu fui um que critiquei. Não quero que você salte, pule, dê mortal, mas eu quero que você grite com cada um desses jogadores quando eles não tiverem vergonha na cara. Não precisa pular, não precisa gesticular, mas também não é pra ficar assim, vendo, aí pega a aguinha, molha o cabelinho. Era assim ele ontem, molhava o cabelinho, agachava. Se o time não acordou, porra, você tem que acordar seu time. Se o time entrou num Fla-Flu decisivo, sem disputar bola, sem correr, sem tentar jogada, você precisa reagir. Eu não vou deixar de fazer minha homenagem, sempre a minha homenagem, como eu gosto de homenagear o nosso VAR, né? Como eu gosto. É o nosso momento CBF, né? A CBF diz que vai profissionalizar a arbitragem. Meu amigo, eu acho que eu vou inovar hoje aqui. Eu acho que eu vou inovar. Olívia! Olívia! Amor! Vem cá. Vem cá, pode aparecer. Pode aparecer no vídeo. Pode aparecer. Vem cá. Aparece aqui. Não posso aparecer. Aparece, tá, de roxinho aqui, aparece. Oi. Aparece aqui, isso. Eu quero, e de verdade, que você me dê um tapa na cara, forte. Pode dar forte. Lá vem. Imagina que você me pegou num flagrante, que eu te traí. Me dá um tapa na cara, mas não dá aquele tapinha fraquinho só pra falar, é verdade. Me dá um tapa na cara pra estalar. Tapa na cara pra estalar. Pode dar. Vai, dá? Eu não consigo. Pode falar logo. Amor, é porrada mesmo, vai. Mais forte, dá mais forte. Dá mais forte. Mais forte, Tá porra. bom, tá Solta a bom, mão, vai. tá bom. Isso. É a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Pega esse vídeo agora, meu amigo querido Kaique Lima, meu diretor. Pega esse vídeo e vamos mostrar em todos os ângulos o tapa na cara que eu levei.
Em todos os ângulos. Os tapas na cara que eu levei. Eu quero que seja feito isso mesmo, Kaique. Pode pegar. Pega. Aí é a mesma coisa que a gente botar esse tapa na cara e o árbitro dizer assim, o árbitro estava do lado do lance. O árbitro estava, eu vi, ele estava em cima, ele estava quase marcando o Bruno Henrique com o Thiago Silva. Aí, Davi Lacerda é o nome dele. Davi Lacerda. Guardem, é bom a gente expor essa turminha. Aí ele aí, ó, olha isso. Olha isso. Olha isso. Aí o cara tá no VAR, o tal do Wagner Riway, que tá esquecido já, mas a gente lembra o nomezinho dele. Wagner Riway. Ele vê esse ângulo, esse é escandaloso. Olha isso, gente. Olha a porrada que o Thiago Silva dá na panturrilha do Bruno Henrique. Olha isso. E ele não marcou nada. E ele não chamou. O que ele estava fazendo? O que ele estava fazendo? Estava aqui, nosso Steve Wonder. Nosso Steve Wonder do VAR estava lá, tranquilo. Eu vou querer ver o tapa na cara que eu levei, de todos os ângulos. Vou mandar pro Wagner Riway, vou mandar pra CBF, porque o áudio do VAR é um escândalo. É um escândalo. É bizarro o que a gente vê no futebol brasileiro. Vocês acham que o Davi Lacerda vai ser punido? Não. Vocês acham que o Wagner Riway vai ser punido? O Wagner Riway, ele tinha que ser banido do futebol. Depois de ver essa imagem no VAR e dizer que isso não é pênalti, ele tinha que ser banido do futebol. E aí, a gente tem que mostrar, a gente tem que falar. Agora, não sou frouxo, não. Que o Flamengo não coloque a culpa da derrota na arbitragem, porque o futebol foi ridículo. Mas se tem uma turma que diz qual jogo que o Flamengo foi prejudicado, qual? Tá aí porra! Tá aí um pênalti escandaloso. E a Lívia, minha esposa, por ser frouxa, ela perdeu uma oportunidade que o... Aí, ó, mostra. Todos os ângulos. Porra, que tapinha fraca. Mas, ó, todos os ângulos do tapa na cara que eu levei. Mas o Wagner Riway diria, a Lívia tirou a mão. Não foi pênalti. A Lívia não deu forte. Não foi pênalti. Essa é a arbitragem que nós temos. E a Lívia, pela frouxidão dela, minha amada esposa, perdeu a oportunidade que o Vampeta já quis várias vezes, Mauro César já quis várias vezes, Bruninho, Flávio Prado já quis várias vezes, Coquinho tá me mandando mensagem. Porra, a Lívia perdeu a chance. Eu queria que ela sentasse a mão para mostrar o que é o VAR no futebol brasileiro. Eu tava paralelamente, né, que eu ontem fiz o jogo do Santos contra o Mirassol, né, foi o mesmo horário do jogo do Flamengo, e depois a gente fez aqui o Canelada e viu o lance do pênalti. Concordo que foi pênalti tranquilo no Bruno Henrique, do Thiago Silva, pênalti claro. O árbitro não deu. O jogo em si completo não deu para ver que, como era no mesmo horário, a gente vê depois na televisão os melhores momentos. Mas o gol, eu acho que o Rossi falhou. Não teve um passe bom, mas podia ter feito algo melhor, né? Em relação à rodada, a gente falou aqui no programa que a rodada era mais difícil pro Flamengo do que pro Palmeiras. O Flamengo já ia jogar e jogou sabendo o resultado do Palmeiras. As duas equipes, na data FIFA, uma data tão importante para você decidir o Campeonato Nacional, bota jogo assim, os caras já chegando em cima, né? Tanto Palmeiras como o Flamengo. Inadmissível, faltando 5 rodadas, não é? Lá no campeonato, na nona rodada, 8ª rodada. Faltando 5 rodadas para decidir um campeonato. É um Fla-Flu, mando de campo do Fluminense.
você pega nessa rodada, essa última, pro Flamengo assumir a liderança, o Palmeiras perde um clássico também. O Palmeiras perde o clássico para uma equipe que estava na zona de rebaixamento, que sai da zona de rebaixamento com aquela vitória diante do Palmeiras, que é o Santos. Quando o Santos ganha do Palmeiras por 1-0, coloca o Flamengo na liderança do campeonato. Então a gente está aqui debatendo, você mesmo botou a arte outro dia aí, o Kaique botou a arte e disse, ó, rodada por rodada, esse aqui vai pegar o mais difícil, de cá vai pegar o mais difícil. A rodada do Flamengo contra o Sport ou a rodada do Palmeiras contra o Santos, jogando na Vila, era mais difícil pro Palmeiras, e foi mesmo. O Palmeiras perde o jogo, o Flamengo ganha do Sport, tudo bem, não jogou o primeiro tempo perfeito, mas no resultado final, o Flamengo ganha e assume a liderança do campeonato, abre 3 pontos. Rodada de ontem, o Flamengo tem um Fla-Flu, um adversário, um rival local, né, do estado, que historicamente duela com o Flamengo, e o Palmeiras pega o Vitória. Aí o Flamengo perde, só que o Palmeiras não ganha do Vitória. E o Flamengo termina a rodada hoje sem a rodada completar. Te falei isso ontem no Canelada. Sem a rodada ser completa. Tudo bem, a gente vai falar do jogo, mas eu tô falando assim. Deixa eu só voltar pra rádio. Vamp, eu vou só voltar pra rádio Jovem Pan aqui e te devolvo a palavra. De volta, hein? De volta à rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube, Vamp. Aí pra rodada, a rodada se completa hoje. Tem mais alguns jogos hoje. Começa agora às 16 horas com Juventude e Cruzeiro. E o Cruzeiro de olho. O Cruzeiro, se ganha o jogo hoje do Juventude e Caxias, fica 2 do Palmeiras e 4 do Flamengo. Não teve tantos jogadores convocados. Juventude na zona de rebaixamento. Agora, Tico, é caminhada. Se terminasse hoje, o Flamengo seria campeão brasileiro. Hoje. Agora, falar sobre o jogo, se jogou bem, se jogou mal, poderia sobre o resultado lá que o Palmeiras não ganhou do Vitória, vamos pra cima pra ganhar, mas do outro lado tem o Fluminense também. É um Fla-Flu. Ontem no Maracanã deu quase 60 mil, 70 mil, sei lá, lotado o Maracanã. Né? O público compareceu, a maioria do Fluminense, que o mando de campo é do Fluminense. E aí a gente vai para a próxima rodada. Que agora no final de semana, o Palmeiras tem um Fluminense aqui e o Flamengo tem um Red Bull Bragantino, no Rio. Se continuar tudo igual, depois o Palmeiras tem 3 jogos fora de casa. 3 jogos fora de casa. O Palmeiras, nas últimas 3 rodadas, fez 1 ponto. 1 ponto o Palmeiras fez. Então você pode falar do jogo, ó, o Flamengo, o zagueiro lá o Vitor Hugo não deu passe bom, o Rossi falhou, mas para termos de campeonato e para rodada, por mais que pareça que não, o Palmeiras ainda conseguiu tirar 1 ponto porque o Flamengo perdeu. Tirou 1 ponto, mas se terminasse hoje, o Flamengo campeão. O Flamengo ainda tem uma gordura e faltam 4 rodadas. 4 rodadas para terminar o campeonato. Em relação aos zagueiros, o Mauro sempre coloca aqui nos programas aqui no Bate Pronto que o Felipe Luiz poderia ter dado mais rodagem aos meninos. Um jogo que está 3-0, citou até aquele jogo do Vitória de 8-0. Sim. Bota ali e tal. Mas são jogadores de seleção, viu? De base, onde o Felipe Luiz foi treinador deles também, conhece. Com a saída do Fábio Bruno, não trouxe o Danilo, faltando zagueiro. Você pode sim estar ganhando o jogo, dar oportunidade do moleque na base do time principal, no jogo mais fácil. O que eu não aceito é dizer que esses moleques tremeram com a camisa do Flamengo. Esses caras jogam com a camisa do Flamengo desde sub-15, sub-17, sub-13. Não é mais aquele negócio que quando eu jogava, que eu vinha pra Copa São Paulo, a gente pegava um busão lá da Bahia. O sonho era comer um rodízio, Flávio, no posto de gasolina. Aquela churrascaria que tem para vender para caminhoneiro, para carreteiro. Vinha a delegação, não andava de avião. Esses moleques tudo hoje, ó. Moleque não pode falar. Andam tudo, ó. Campeonato Brasileiro Sub-15, Campeonato Brasileiro Sub-17, Copa do Brasil, Campeonato Estadual. Avião não é novidade.
Viagens internacionais, não é novidade, tem Libertadores, tem Mundial, tem seleção brasileira que eles são convocados, jogadores de Flamengo, de Corinthians, de Palmeiras na base. Quando vê a torcida, são acostumados com isso. Acabou de ser outro dia campeão mundial em cima do Olympiacos. Não, Vamp, pera lá. É outra coisa, Vamp. Eu tô te falando assim. Eu tô falando assim, você falar que a camisa pesa. Camisa pesa. A camisa não, mas o Maracanã lotado por 60 mil pessoas pesou. Ele tava desesperado ontem. Entendeu? Acho que no jogo, por exemplo, quem falou no jogo do Bahia falhou, mas no jogo contra o Sport, eu vou falar, o erro começa com Ayrton Lucas, que dá um canudo, o Emerson Royal não tá bem no Flamengo, não tá jogando, o menino vai tentar consertar, se embaralha todo mundo e ficou na conta do zagueiro. Mas o Rossi, pra mim, foi o grande vilão, mas tem moral, tem bagagem, classificou o Flamengo, pegou o pênalti, mas ele poderia ter feito coisa melhor num passe errado. Porque a gente viu outro dia qual foi o jogo no Maracanã que o Léo Pereira ou o Léo Ortiz Léo Pereira, né, que tenta atravessar uma bola e bota no pé de quem ali, eu não lembro o jogo. Foi o Léo Pereira, deu um passe. Léo Pereira, que tem toda a bagagem, que pra mim, se tivesse hoje a seleção do Campeonato Brasileiro, ele seria meu zagueiro escolhido. Que vem mantendo a regularidade, ele deu um passe. Eu não lembro agora, foi Ceará, meu Deus. Eu não sei qual foi o jogo. Que ele atravessou uma bola ali no Maracanã, dentro da pequena área. Foi ele ou o Léo Ortiz. Então, a camisa pra mim não pesa no menino, não. A idade, tudo bem. Tá tendo oportunidade, Maracanã, em reta final, Fla-Flu, jogo decisivo. Mas você vê ontem, muito torcedor falou. Teve um que falou pra você ontem assim, ó. Porra, eu sou assalariado e o cara ganha bem pra caramba com 19 anos, 20 anos. E eu tô aqui no Maracanã saindo na hora dessa. Aí não tá falando nada disso. Não é nada disso. Cada um tem as suas incumbências nos seus trabalhos. E no futebol, porque você ganha mais um pouco. Ganha muito mais do que muitas pessoas comuns. Não quer dizer que não possa errar também, pô. Eu achei ele desesperado, tá? Eu não vi o jogo todo. Desesperado, o Vamp tava na expressão dele. Eu vi aquele passe, o passe não foi legal que deu pro Rossi. Mas o Rossi não, um monte de goleiro sai jogando assim, tem isso. Quando eu vi o Walter no jogo do Santos com o Mirassol, o Walter quase dá um passe na pequena área pro atleta do Santos, pro Guilherme, fazer o gol. O Fábio ontem quase entregou num lance também pro Luiz Araújo, quase, e foi depois do erro do Rossi. Eu acho que também, eu concordo ainda com o Mauro, o pior nem foi, o passe pro Rossi no gol foi ridículo, mas o pior foi o outro, que ele entregou no meio pro Martinez. Série B agora, o Atlético Paranaense para subir, jogando contra a Ferroviária em Araraquara, o Santos, que por sinal foi goleiro do Flamengo, né? Tá no Atlético Paranaense, jogo pra subir, joga ali faltando 2 rodadas pra acabar a competição. O Santos deu uma falha que foi escandalosa, mas tem moral e depois o Atlético Paranaense conseguiu a virada diante da Ferroviária. E aí, o Flávio Prado, né? O Felipe Luiz, ele foi pra coletiva e ele deu algumas declarações que estão repercutindo, né? Eu vou mostrar as declarações, mas antes eu queria escutar de você, porque eu sempre falei muito bem do Felipe Luiz, mas para mim ele vem tendo erros grandes nesse Flamengo, né? O Flamengo não tem jogado bem, tem conquistado resultados, mas não tem jogado bem. Eu repito, foi péssimo contra o Fortaleza, foi péssimo contra o Sport até ter 2 jogadores a mais, foi ridículo no primeiro tempo ontem contra o Fluminense, foi ridículo a queda do Flamengo depois também contra o São Paulo. O Flamengo teve alguns momentos ali que não pode ter no Campeonato Brasileiro, tá? E aí, claro, muitas vezes é menos criticado do que mereceria, porque conquistou os resultados. Agora, quando ele fala, não faltou vontade, não faltou atitude, fizeram tudo o que eu pedi. Porra, se fizeram tudo o que pediu, com um futebolzinho daquele, com um elenco milionário, já tá errado. E também, Flávio, a gente vai mostrar a reação do Felipe Luiz
quando pediram que ele fosse mais vibrante. Você vê erro nas declarações do Felipe Luiz? E outra, que eu vou te perguntar também sobre o Abel Ferreira, qual a parcela de culpa do Felipe Luiz na apatia e falta de vontade, na minha opinião, e na opinião do Mauro, não apatia e falta de vontade, na falta de futebol no primeiro tempo? Bom, boa tarde, Pilhado, boa tarde, amigos. Para mim, os times estão realmente extenuados, e não só fisicamente, como psicologicamente, principalmente, né? São dois rivais importantes, um jogo de um bate com o do outro. São os times com mais requisição para a seleção, times que são exigidos fisicamente, e principalmente o lado psicológico é muito forte. Eles podem estar no céu ou no inferno em alguns dias aí, ganhando as duas são geniais, perdendo as duas são péssimos, e não são nem geniais nem péssimos, são jogadores de muito bom nível. E aí cada um reage de uma maneira, cada um reage de uma forma individual. Acho que é um desgaste físico e mental dos jogadores pela maneira como as coisas são conduzidas, as coisas radicais de genial a péssimo de uma hora para outra, e isso realmente pesa bastante. No momento que as coisas se decidem, elas vão ficando mais próximas de uma decisão, fica batendo desespero, né, de torcida e tal, aquela coisa toda de eu não vou ganhar, eu vou perder, essa coisa toda, e aí a coisa se acumula muito, e há um desgaste físico, mas principalmente um desgaste mental dos jogadores. Os treinadores, cada um tem a sua maneira, a sua forma de ser. Eu gosto muito da maneira como o Felipe se comporta, acho que ele é bem tranquilo, ele provavelmente não quis cobrar o garoto, porque entendeu que isso poderia ser pior para o garoto, ele conhece o garoto muito bem, e aí é uma questão de você talvez sentir que os elencos que a gente proclama como melhores do Brasil, e são realmente, talvez não sejam tão completos assim para suportar as cargas que vem suportando. De qualquer maneira, o futebol apresentado pelo Flamengo foi um futebol que justificou a derrota, sem dúvida, como o futebol do Palmeiras, principalmente no primeiro tempo, justificou o empate. Então, tá tudo dentro do que se imaginava. A gente imagina que Flamengo e Palmeiras vão ganhar tudo de todo mundo, e não é exatamente assim. Os outros, quando vão jogar contra esses dois, são os times a serem batidos, eles vão para bater esses dois times, e aí na hora da pegada mesmo, tem um problema de pressão, e teve muita diferença essa história da data FIFA. Até o Guardiola fala isso, que ele odeia a data FIFA, que na volta tem sempre problema. E é isso, os jogadores são desgastados. Data FIFA que entrega os jogadores tudo machucado. Vê o Arsenal. Pô, com a chance de ganhar o título, perde o Gabriel Magalhães, o cara da seleção. Então, realmente, eu vejo todo esse bolo ligado. Erros, um outro erro do Felipe, um outro erro do Abel, ok. Mas eu acho que o contexto como um todo, ele realmente, ele traz um grau de exigência que os caras vão acabar, não aguentam. Jogar toda hora assim, lá no alto, em alto nível. O Mauro fez até uma sequência aí, né? Treina, joga. E tudo ali, ó, tudo sendo cobrado. Não pode errar, não pode falhar e tal. Pô, isso para um moleque de 18 anos é pior do que para um cara mais velho. E cada um tem uma reação. Tem um moleque de 18 anos que age muito bem, tem outros que não. Então eu entendo que o contexto como todo, de novo, aquela discussão de calendário, né? Essa loucura que a gente tem, ou não temos os elencos que imaginamos que temos. Palmeiras talvez tenha um elenco mais inchado do que é realmente eficiente, e o Flamengo também. Essas coisas que a gente tem que pensar. Para a gente fazer a nossa seleção do Campeonato Brasileiro, né? Vamos fazer a nossa seleção, posição por posição. Já vou começar por você, Marcos André. Goleiro, melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Walter Mirassol. Walter do Mirassol. Bruno Prado. Eu vou votar no Rossi do Flamengo mesmo. Flávio Prado. Vou de Rossi também. Eu vou de Fábio do Fluminense. Eu acho que no Brasileiro o Fábio agarrou muito no Fluminense, inclusive em momentos importantes. Também poderia ser o Rossi e o Brazão, que foram bem nesse Brasileiro, mas eu vou de Fábio, então ganha o Rossi. Flávio Prado e Bruno Prado de Rossi. Eu também fiquei na dúvida se colocaria o Rossi, então vai justo Rossi, é porque eu achei o Rossi mais monstruoso na Libertadores. Na Libertadores, realmente o Rossi foi muito decisivo. Vence o Rossi. Lateral direito, eu vou começar. Eu vou com o PH do Vasco. Eu gostei muito do PH. Eu ficaria entre ele e o Samuel Xavier. Se valesse a final da Libertadores pelo brasileiro inteiro, eu colocaria o Varela, né?
pela partidaça na final da Libertadores. Mas no Brasileiro, eu vou de PH. Marcos André. Varela. Flávio Prado. Paulo Henrique. Bruno. Também eu vou no Paulo Henrique, do Vasco. Então ganha o PH, lateral do Vasco, com 3 votos, foi até para a seleção brasileira, ganha o PH. Agora, pode falar o que quiser. Ah, mas fulano jogou muito. Ah, é a dupla do Flamengo, meu amiguinho. É a dupla do Flamengo. É Léo Ortiz e Léo Pereira. 2 monstros na zaga do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro. Melhor zaga, melhor ataque, melhor defesa. Léo Pereira, um monstro nesse Campeonato Brasileiro, nunca sendo poupado. E o Léo Ortiz jogou até quase o fim da temporada e foi assim, um monstro também. Eu até gostei do Fabrício Bruno, mas não dá para tirar dos 2 do Flamengo essa seleção não. Bruno Prado. Fabrício Bruno e Léo Pereira. Desgraça! Nunca! E o Fabrício Bruno... Porra, então você faz a porra só pra você, só vale o que você quer. Porra, bota aí você sua seleção. Eu acompanho o Bruno. Ele foi melhor que o Léo Ortiz no eu acompanho o Bruno. Fabrício Bruno e Léo Pereira. E se o professor Ancelotti votasse, ia votar no Fabrício também. Claro, só faz bosta. Ele não leva o Léo Pereira pra seleção brasileira? Léo Pereira tá um monstro. Não vai pra seleção brasileira. Tem que ir. Isso eu concordo com você. Léo Pereira tem que ir pra seleção também. Mas Campeonato Brasileiro, Fabrício Bruno e Léo Pereira. Gente, o que o Léo Ortiz jogou nesse Campeonato Brasileiro, vocês não devem estar lembrados. O cara parece um camisa 10 na defesa, pelo amor de Deus. Então você faz a parada só pra você, porra. Vai, não, mas eu vou polemizar sim, porque senão vai ficar uma bosta. Lógico, sua vida é sempre polêmica, cuidado, viu? Vai, Flávio Prado. Olha, sinceramente, você sabe que aqui você falou que a gente tem que falar a verdade. Eu achei a dupla do Flamengo melhor, mas eu vou votar em Fabrício Bruno e Léo Ortiz. Ele mudou só, o Flávio mudou. Em vez do Léo Pereira, botou o Léo Ortiz. É ridículo. Como você é ridículo. Então, vai ficar criminosamente Léo Ortiz fora da nossa seleção, o melhor zagueiro do Brasil, tá? Pra deixar aqui bem claro, disparadamente. Só que o Léo Pereira esse ano também foi um monstro, um crime não dar chance pro Léo Pereira na seleção brasileira. Fica Fabrício Bruno e Léo Pereira. Lateral esquerdo, meu querido Bruno Prado. Fácil. Reinaldo. Guignaldo também. É, fácil. Foi, mas disparado. Qualquer voto em contrário, sem querer influir, não dá, né? Foi disparado o melhor do campeonato. Eu vou votar no contrário, porque eu acho o Guignaldo um monstro nesse campeonato. Só que quando o Alexandro joga, é outro nível. É outro nível de futebol. Quando o Alexandro joga, e eu fui em vários jogos do Flamengo no estádio, é outro nível de lateral. É outro nível de lateral. Eu voto no Alexandro, mas acho muito justo que o Reinaldo vença, porque o que ele jogou no Mirassol, calando a boca de tanta gente que criticou tanto o Reinaldo em outros clubes, Reinaldo então vence. Vamos lá, Marcos André, agora é contigo, irmão. Volantes eu sempre vou te dar prioridade. Jorginho e Lucas Silva. A minha é igualzinha. Lucas Silva e Jorginho, mas eu boto Lucas Silva de primeiro volante. Lucas Silva e Jorginho, pode ser tanto faz também. Pra mim os 2 também. Flávio Prado. Igual, sem dúvida. Bruno. Sim, Jorginho, eu tava pensando no segundo, o Vamp falou do Lucas Silva, foi bom. Tava pensando num segundo, mas o Lucas foi muito bem mesmo. Então, o Lucas Silva. Mas qual que você pensou antes? Tenha personalidade. Não sei, eu não tinha. Não seja Maria vai com as outras. Eu não tinha um nome, o Vampeta ajudou, não tinha, mas tava em dúvida, não tava achando um nome. Então o Lucas Silva foi bem colocado. Então vamos lá, agora meias e atacantes. Aí eu vou começar, claro, porque temos o grande craque da temporada, né? O cara, o tricampeão de Libertadores, o tricampeão brasileiro, que é o que eu falo, né? Eu sou amigo pra
caramba, muito mais amigo do Pet do que do Arrascaeta. Mas quem quer ainda comparar o tamanho do Pet no Flamengo com o tamanho do Arrascaeta, é só para ganhar audiência e para ganhar like, meu amigo. O cara é tricampeão de Libertadores e tricampeão brasileiro, porra. Não é só o maior gringo da história do Flamengo, não. Pra mim já é o segundo maior da história do Flamengo, depois do Zico. Eu boto Arrascaeta e Matheus Pereira do Cruzeiro. Flávio Prado. Igual, Arrascaeta e Matheus Pereira. Eu também igual. Bruno. Sim, aí disparado. Os dois foram os meias disparados aí, os dois melhores. Bom, tirando a ausência do Léo Ortiz, não tem nada criminoso ainda nessa seleção aqui do bate-pronto. Vamos lá. Agora, ataque. Vamos falar um por vez. Eu acho que não tem como, né? Não serem os dois. Mas vai, o primeiro, disparadamente, Caio Jorge. Caio Jorge. Concorda? Caio Jorge. Artilheiro do campeonato, né? Claro. Sim, Caio Jorge. E outro, hein? É outro que merece seleção brasileira, hein, gente? É outro que merece seleção brasileira. É o que eu falo. Parece que o Ancelotti também tem os amiguinhos, tem os preferidinhos. Léo Ortiz, Léo Pereira e Caio Jorge têm que estar sendo convocados frequentemente, na minha opinião, pelo que estão jogando no futebol brasileiro. E o outro, o Vitor Roque. Ou vocês colocariam outro? Michael. Como você? Dizendo que ele é Flamengo, ele é capaz de ensinar aí embaixo, hein? Aí dá pra se pensar. É capaz de dar canetada aí. Lá pro Flaco Lopes, viu? Que eu acho que os dois tiveram um nível muito. Eu tô na dúvida aqui. Eu até acho que eu vou de Flaco Lopes e, obviamente, Caio Jorge. Eu vou de Flaco Lopes também, porque o Tigrinho com o Caio Jorge é quase. Flaco Lopes vem mais um pouco de trás, né? É o segundo atacante. É difícil. Eu vou no Vitor Roque, deixa empatado aí, alguém resolve. Então, quem vai decidir, né? Você. Não, eu não tenho essas vaidades, não. É você, meu irmão, sabe por quê? Eu já falei, pô. Você foi o único que jogou bola, irmão. Não, eu já falei, eu fui de Flaco Lopes. Então ganha o Flaco Lopes, ô imbecil. Se eu tô falando que você que decide. Não, eu e Flávio aqui, foi Flaco Lopes, você e Bruno foi o Tigrinho, empatou. Então vai decidir o pentacampeão mundial. Não, aí já não, aí vai ser dois. Então tá decidido. O voto vale mais, tá resolvido. Ei, aqui não é por aí, não vale dois votos, vale dois, Não, mas seu no desempate vai. Vai lá com o Coquinho, vai com os caras lá, ó. Não, o Coquinho também não. Coquinho então, esse voto aí vai ser do Palmeiras. O Kaique desempata, então. Me manda aqui, Kaique. O Kaique vai botar Romero, pô. É o quê? Vai botar no Romero. O Kaique vai de Vitor Roque. Então... Bom também. Tá bom. Então vence aí o Vitor Roque. Aí que tá. Agora eu sei que alguns de vocês vão me irritar. Eu sei. Ai, mas o Rafael, ele fez o Mirassol fazer uma baita campanha. Foda-se! Felipe Luiz é o campeão. Felipe Luiz, no seu primeiro campeonato brasileiro, ele é campeão brasileiro, com a melhor defesa, com o melhor ataque, com tudo. Aí eu tenho que escutar alguns coleguinhas. Não, mas o treinador do Mirassol, parabéns pro treinador do Mirassol. Excelente trabalho, maravilhoso, é uma promessa do futebol brasileiro, tem que ser muito elogiado. Agora, alguém querer, que eu sei que vai ter uma forcinha política, inclusive para isso, no prêmio da CBF, tirar o prêmio de melhor treinador do Campeonato Brasileiro, do cara que tem a melhor defesa, do cara que tem o melhor ataque, do cara que é o campeão, né? Desde 2020, que o Flamengo não brigava pesado pelo Campeonato Brasileiro. Então, Felipe Luiz, e eu sei que depois desse show que eu fiz, a palhaçada de vocês vai ser fazer um complozinho para tirar do Felipe Luiz. Agora, pelo amor de Deus, o que o Felipe está fazendo no Flamengo no seu primeiro ano é
meteórico. Olha o risinho na cara deles, olha lá. Olha lá o Bruno Prado, de cabecinha baixa. Não, aí, ó. Pelo contrário, eu vou de Felipe Luiz, campeão. O Abel foi 3 anos campeão paulista e nunca deram o título de melhor treinador pro Abel. Coisa de louco. Deram para treinador Novo Horizontino, deram para treinador da Inter de Limeira. Para mim, o treinador campeão é o Felipe Luiz. Para mim, quem vai dirigir esse time aí é o Felipe Luiz. Quando eu falei aqui que o Tite foi campeão carioca e o melhor treinador foi o Tite pegou uma medalha e deu pro treinador do Volta Redonda. Nova Iguaçu. Do Nova Iguaçu. Eu falei, Tite, guarde essa medalha que vai ser o único título que você vai ter com a camisa do Flamengo. Hoje o Tite vai voltar a trabalhar e a história dele do Flamengo, ele não tem a medalha. Ele tá querendo pegar de volta na mão do cara. Porque a única coisa que ele podia botar em casa lá, campeão carioca com a medalha lá no Flamengo, e ele deu pro treinador do Nova Iguaçu. É isso, velho Vamp. Que bom que a sua experiência... Minha experiência não embarco na sua onda não. Aqui é personagem pop, viu? Não vem com o seu discurso que há. E pra mim o melhor árbitro do campeonato. O melhor árbitro do Campeonato Brasileiro foi o Abel Abate. Como é o nome dele lá? Ramon Abate Abel. Ramon Abate Abel. Tem 3 sendo separados para a FIFA para escolher 2 pro Mundial: o Abate Abel, o Klaus e o Wilton. Então eu vou de Ramon, né? Ramon Abate Abel. Esse também, melhor árbitro do brasileiro. Pronto, já falei aqui, o árbitro e o treinador. Você não falou a revelação nem o melhor jogador. Daí vai ter. Mas vai lá. Fala você, Flávio. Eu quero só deixar claro que eu não te perguntei porra nenhuma do melhor árbitro do campeonato. Mas você já deixou claro que o melhor treinador foi o Felipe Luiz, graças a Deus. Tem mais 2 votos aqui, viu? Não tem só o meu, não. Mas me irritou tanto. Eu ouvi, mas o Rafael fez um excelente trabalho no Mirassol. O cara foi o campeão. Com tudo de melhor, tudo. Melhor defesa, melhor ataque, mais vitórias, tudo. Ele teve, tudo. Título, a taça. Porra, parabéns pro Rafael, o treinador do Mirassol. É um trabalho sensacional. Agora, querer também dizer que ele foi o melhor técnico de um campeonato brasileiro, que o Felipe Luiz, no seu primeiro campeonato, tem uma campanha dessa, Bruno Prado, te dou a palavra. Bom, eu tava em dúvida aqui. Podia votar no Leonardo Jardim também, né? Mas vou no Rafael Abel Braga. Um jogo e o melhor. Um jogo do Abel Braga. Uma bela campanha. Mas eu vou no Rafael Guanais mesmo. Olha lá, é a típica desgraça da imprensa, o Bruno Prado. É a típica. E olha lá, o velho bobo eu já até sei o que ele vai falar. Olha lá, ele tá com a mãozinha batendo na mesa. Vai, Flávio Prado. Diga, melhor técnico do campeonato. Você maltratou o meu filho, o meu rebento. Eu ia votar no Felipe Luiz, mas como você mexeu com a minha prole, entendeu? De maneira vingativa. Abel Braga. Abel Braga? Você é ridículo, cara. Abel Braga. Ele fez em um jogo ele salvou um time em um jogo. Abel Braga, por toda a sacanagem que fizeram com ele, fica aqui a minha homenagem mais uma vez. Então tá. Então, graças a Deus, vence o Felipe Luiz. Graças a Deus, vence o Felipe Luiz. Vamos lá. E aí o craque da competição, que eu acho que não tem nem discussão, né, gente? Ou tem o Caio Jorge. Porque eu acho que não tem como tirar do Arrascaeta. Mas vocês acham que o Caio Jorge tem como tirar dele, por ser o artilheiro? Não, eu vou de Arrascaeta também. Arrascaeta. Aí o grau de sacanagem tem que ter limite também, né? O Caio legal, bacana, mas não dá, né? O Arrascaeta deitou e rolou. Ele foi o melhor do Campeonato Brasileiro e melhor da Libertadores. Foi sensacional. E aí agora, já que o Flávio Prado deu a ideia, revelação, eu coloco o Rafael, treinador do Mirassol. Pronto, eu não vou botar jogador nenhum. Eu boto o Rafael. Pra mim foi a grande revelação aí do Campeonato Brasileiro. Vamp. Também porque ele assume o Mirassol com o Moza, que subiu com o Mirassol, não ficou. Por sinal, o Moza também subiu, Curitiba também não ficou. Não. O Pepe, nosso querido... O Guto no Remo também não ficou. Eu coloco ele. Ele assume o Mirassol e leva o Mirassol a essa campanha. Curitiba contratou o Fernando Seabra já.
Fernando Seabra? É. Meu Deus. Que era do Bragantino. Bom? Ah, não. O que era do Bragantino, né? Ah, não, é bom também. Bom treinador. Bom. Eu vou de Rafael também. Bruno. O Ryan do Vasco já jogou ano passado, então vou no Alan do Palmeiras. Boa escolha também. Flávio. Aí realmente o... eu vou empatar, vocês que se virem aí. Alan, eu acho que Alan e Rafael estão bem votados. Eu acho que tá dentro. Mas o Alan, por ser jogador, pronto, só pela bola. O Alan se destacou muito. Acho que vai ser um jogador que nos próximos anos vai crescer demais. Então vamos lá, Kaique Lima. Desempata aí. Rafael, treinador do Mirassol, ou Alan do Palmeiras? Guanais. Vai de Rafael Guanais também. Então, revelação, Rafael Guanais. Vamos escalar a seleção aqui, Kaique? Bota aí na tela a nossa seleção. Quem jogou muito também foi o Kaique, lateral esquerdo do Cruzeiro. Seleção do bate-pronto do Campeonato Brasileiro. Rossi no gol. Paulo Henrique do Vasco na lateral direita. Fabrício Bruno e Léo Pereira na defesa. Reinaldo na lateral esquerda. Volantes, Lucas Silva e Jorginho. Meias, Arrascaeta e Matheus Pereira. Ataque, Vitor Roque e Caio Jorge. Treinador, Felipe Luiz. É o treinador aí da nossa seleção. Baita seleção. E a maior revelação, né? A maior surpresa dessa seleção é o Reinaldo. É uma volta por cima, assim, muito bizarra do King Naldo. Tá? Como jogou nesse campeonato, fez gol adoidado pelo Mirassol também. O Reinaldo, que passou pelo São Paulo, passou pelo Grêmio, e dá uma volta por cima, assim, absurda no Mirassol. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.